Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ir, o podcast que une empreendedorismo e propósito. Aqui quem vos fala sou o Taylor, seu host desse dia, né, dessa tarde ou dessa noite, não sei que horas que você vai assistir esse podcast. Isso mesmo, pessoal. É uma alegria estar aqui, podendo compartilhar experiências com vocês, conselhos. E com certeza, inteiro, aqui pode ter um futuro empreendedor e um futuro empresário. Então, para você que chegou até aqui no Pode Ir, seja muito bem-vindo. Quem vos fala aqui é a sua host Patrícia. Nós estamos aqui hoje com um convidado super especial. Muito mais que especial. Ele simplesmente começou como auxiliar de garçom e hoje é gerente comercial da região sul na L'Oréal. É isso mesmo, gente. Que orgulho! Uma das maiores empresas de beleza e cosméticos do mundo. Além disso, ele também tem um forte compromisso com a missão. E, cara, é o nosso líder, né, Patrícia? É o nosso líder, É o Caleb. nosso líder da missão Caleb. Olha que mobilizando muito mais 100 pessoas para servir. Quem é ele, Patrícia? Lhes apresento hoje o nosso amigo Teixeira. Para os íntimos? Tex. Mais conhecido como Tex. E aqui hoje você vai aprender com essa história que é muito inspiradora, gente. Eu já tive a oportunidade de conhecer parte dessa história numa palestra que ele deu. E quando eu vi, eu falei, gente, nós precisamos levar essa história adiante, não é verdade? Então, Tex, seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Paty, Taylor, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe esse projeto de vocês do Pode Ir, que vocês possam cada vez mais prosperar e que vocês consigam levar também a mensagem de Deus e trazer, né, mais pessoas aqui também para inspirar outras pessoas, né, nesse mundo cristão. Então, Que legal. Obrigado pelo convite. Pode ir e vá com propósito, não é? Tex, sua trajetória é impressionante. Você veio de um contexto desafiador, trabalhou desde muito jovem e trilhou o caminho incrível até chegar aonde você está, que é para poucos, não é? Conta pra gente, assim, como foi um pouco a sua infância e, eu gosto muito dessa frase, como tudo começou. Total, Taylor. E assim, ó, o que eu gosto de destacar, né? E eu gosto sempre de falar para as pessoas, né? De onde você veio pode ser a tua maior fortaleza, né? Então, a primeira, acho que lição que eu tiro da minha própria vida e vendo, né, por tudo que eu passei, é que, assim, por mais que às vezes você venha de um ambiente desafiador, mas hoje, olhando na prática, assim, de onde eu vim, eu tenho várias fortalezas. Se eu não tivesse passado por onde eu passei, pelos aprendizados, pelas dificuldades, seria muito mais difícil hoje. Então, acho que esse é um aprendizado. Mas qual que foi meu contexto, né, de infância? Né? Eu vim de uma família humilde, meu pai e minha mãe, dentro do ambiente de casa, tinha um problema com o alcoolismo, meu pai, então, muita briga, violência doméstica, polícia dentro de casa, toda uma, esse era o contexto, né? Insegurança total. Total. Só que, né, assim, meu pai, o alcoolismo é uma doença, né? Então, infelizmente, aconteceu, né, com a nossa família. Isso também acabou depois de 17 anos de casamento, meus pais se separaram, mas é impressionante. Aqui eu quero destacar, né, como é que minha mãe foi nos preparando, né? E hoje eu enxergo isso, né? Porque ela foi dando muita responsabilidade para nós desde pequeno. Você tinha que limpar a casa, tinha que fazer comida, tinha que estar muito comprometido. E ela cuidava demais de nós, assim. E a gente não entendia muito bem, né? Porque, às vezes ela se submetia, né? Naquele casamento. E se passar por isso, brigar e sair na porrada, aquele negócio todo. E vem polícia e toda aquela questão. E eu falava, mas, por quê, né? E aí, né, até recentemente eu tive a oportunidade de ir visitar onde eu nasci, em Vitória do Espírito Santo, e de onde o contexto que ela saiu. E aí lá, você começou a entender. Né, agora com mais de 30 anos, eu comecei a entender. Eu falei, não, poxa, ela se privou, né, toda a vida dela em prol, assim, não, eu vou continuar nesse casamento porque eu não quero que meus filhos tenham as mesmas condições que eu tive lá morando em Vitória do Espírito Santo. Então fez um pouquinho sentido, né? Mas foi uma infância gostosa, tirando esses desafios, e eu quero destacar isso porque eu tô, não uma questão de vitimismo, mas é porque eu vejo, né, muita gente se vitimizando e é um problema real, sério, mas assim, não necessariamente de onde você saiu vai determinar exatamente aonde você vai chegar, isso não te determina, entendeu? Você pode, no futuro, determinar as suas escolhas, criar a tua história. Então, foi um pouco disso. Tem um irmão, né? Então, passou por todo esse contexto.
E hoje eu percebo, né, o quanto que, ok, né, tipo, uma família estruturada também, ela ajuda, né, na parte das decisões. Eu, tipo, como adolescente, eu tomei várias decisões erradas quando meus pais se separaram, então impactou, né? Então, acho que vem outros aprendizados aí, que é a questão de escolhas, né? Então, tipo, felizmente ou infelizmente, né, as escolhas que a gente vai tomar vai ter consequências e a gente vai ter que arcar com elas, né? Mas falando um pouco da infância e adolescência, foi isso. E me diga uma coisa, assim, aonde você passou a sua infância, a sua adolescência? E, cara, é muito desafiador, né? Por mais que eu concordo contigo que, assim, eu também vim de uma família desestruturada e que também, olha, nós temos muita coisa em comum, né? Meu pai também era alcoólatra, né? Graças a Deus ele se libertou, né? Através do estudo da palavra e também do AA. O AA ajudou ele muito. E hoje, olha que interessante, Tex, ele é um dos palestrantes que palestra sobre a questão do alcoolismo e o que isso traz, né, de como ele é altamente destrutível. Então, muitas vezes, os jovens né, pensam assim, não, é só uma bebida, é só uma cerveja. E ele começou assim. Ele me conta que olha que interessante, ele era jogador de futebol, né? Ele estava do amador indo para o profissional. Só que depois do futebol, o que eles faziam? Assavam a carninha e tomavam a cerveja. E isso destruiu a vida dele. Sabe, Taylor, a respeito disso, né? Tipo, o que eu percebo também? Nunca chega, né, a bebida, tipo, ou a droga, ou a bebida, né? Tipo, você nunca chega feia, né? Vai matar, tipo, um litro de cachaça. Meu pai, com certeza, não foi pegou 1 litro de cachaça e foi beber num dia. Da primeira vez, né? Não foi isso. Possivelmente, não sei, em algum momento na infância ou na adolescência chegou para ele e olha a proporção que isso tomou, né? Então, as vidas que impactaram, né? Exatamente, né? Então, acho que é isso, né? A vida, às vezes, ela vai passar algumas bandejinhas para nós, né? E elas são tão disfarçadas, né? Tipo, você não sabe a consequência por trás. E ela é bonita, né? Às vezes é inofensiva, né? Você nem percebe. Ela é bela, é divertida, né? E assim, tipo, você não consegue nem medir, mensurar qual é o tamanho do risco e aquilo que pode proporcionar lá na frente, né? E me diga uma coisa, mesmo você tendo você tem cara de arteiro, Tex. Não sei se você foi um menino arteiro, né? Pouco. Eu e meu irmão, nós colocamos fogo na nossa casa e perdemos a nossa casa. Isso não é de verdade mesmo. É real? A gente guardou, né, esse segredo por muito tempo. Desde criança, né? A gente... foi um dia, assim, tipo... Saímos só de sunga de casa, pra vocês terem uma ideia. A gente morava... E aí, eu acho que eu já vou entrar respondendo a tua pergunta de onde nós nos criamos, né? Nós nos criamos em Pontal do Paraná, que é uma cidade litorânea. Fica a 100 quilômetros de Curitiba, capital, para ter uma referência. E o meu pai falou, vamos pra praia. E aí, eu não sei se vocês, tipo... sofá... Lembra aqueles sofás antigos? Tem, às vezes, parece tipo aquele saco de pano. E aí eu lembro... Saco de açúcar, né? Que ele vai soltando, né? Exatamente. E aí eu lembro, a última memória que eu tenho é assim, né? Eu e meu irmão brincando, a gente colocava fogo naquele que estava desfiado, ele subia e apagava. E eu acredito que o momento que meu pai falou, tipo, agora nós iremos pra praia. E a gente saiu. E exatamente foi onde começou pegando fogo. E assim, minha mãe era muito linha dura, né? Tanto comigo quanto meu irmão. Por muito menos, sei lá, tipo, entrar com o pé descalço, o negócio Ixi, Deus o livre, entendeu? Muito mais aí você falar que tipo, a gente colocou fogo na casa. E aí foi assim, né? Numa casa velha e tal, né? E a gente ficou, né, com toda essa questão assim, não, foi curto-circuito. E eu e meu irmão, a gente nunca mais tocou no assunto, né? Quanto mais velho, tipo, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu falei, Rafael, você lembra daquela situação lá, tal? Ele, cala a boca, você não passou. Eu falei, a gente colocou fogo seu na segredo. casa. É igual, esses dias eu vi um Rios que eu achei muito engraçado, né? O padre contando, né? Minha mãe me bateu uma única vez. Uma única vez eu apanhei na vida, né? Que ela me bateu, né? Me deu uma surra, né? Todas as outras foi tentativa de homicídio, né? É isso aí. Mas Pontal do Paraná é uma cidade muito gostosa, uma cidade litorânea, mas é uma cidade pequena, né? Então, nós saímos de Vitória do Espírito Santo. Meu pai foi morar em Pontal do Paraná a trabalho. O município estava se emancipando de Paranaguá.
E aí começou a ter muita invasão de terra. Então, os donos dessas terras lá em Pontal do Paraná moravam em Vitória do Espírito Santo e veio meu pai para cuidar. Então, para tirar o famoso jagunço, né? Então, essa é a profissão. E meu pai foi lá para tirar essas pessoas que estavam invadindo e proteger as terras. E foi nesse contexto que a gente se criou, né? E a gente aprendeu, fez as amizades lá. Mas é uma cidade, na época, eu acho que deveria ser uns 15 mil habitantes. Hoje, no máximo, deve ter uns 30 mil habitantes. Mas na temporada lotava, não, né? Ia para quase, sei lá, isso aí vai certamente aí para perto de 500 mil ou mais aí hoje, atualmente. Mas né? tá, qual o desafio de uma criança, né, um adolescente, morar numa cidade litorânea, vizinha de um porto, né, que é o Porto Paranaguá, né? Isso. Quais são os desafios, né? Ô, Taylor, se a gente comparar, a gente está em Maringá, Sim. ou vou comparar, Curitiba, que foi uma cidade que eu morei. E realmente, eu acho que o parâmetro que você tem de outras coisas, de visão de mundo, ela é mais limitada, né? Então, o que nós tínhamos de opção lá, talvez assim, como padrão de sucesso, era muito mais você estar casado e trabalhando e tendo filhos. Esse era o teu padrão de sucesso que você tinha. Era o patamar máximo. É o máximo. Você está trabalhando e eu acho assim, você viu que eu nem falei da educação, né? Tipo assim, cara, se você largasse a escola, mas você estivesse trabalhando... Tá tudo bem. E tá casado, esse é o meu... meu filho... Top, venceu na vida, venceu né? na vida, tá encaminhado. E esse era o parâmetro que nós tínhamos, né? E realmente, assim, né? As principais profissões que você tinha lá, você ia trabalhar, então, como garçom, servente de pedreiro, sabe? Esses trabalhos no dia a dia, assim, Na farmácia, no açougue. do que tem ali. E aí, na temporada, você começa a trabalhar ali das 8 da manhã, vai até meia-noite, 3 horinhas de folga, é a hora que a galera tá curtindo, a gente tá indo lá para ganhar dinheiro, né? Então, por ter uma infância, nunca faltou comida, graças a Deus, mas assim, você quer ter adolescência, né? Mas você não quer, tinha abundância. Você quer ter uma aceitação, né? Então, você quer ter um tênisinho da melhor, hora, né? Tal, uma camiseta, alguma coisa assim. Pra eu ter isso daí, eu tinha que trabalhar. Mas então, com quantos anos você começou a trabalhar? Comecei com 12 anos, Taylor. Comecei Uau. como 12 anos e comecei a trabalhar como... até então, o primeiro trabalho foi como vendedor de loja. Em Ipanema, no calçadão de Ipanema, para quem conhece ali, né? Dá um fluxo de pessoas, muita gente. E eu ficava lá vendendo camiseta e ficava o dia todo, né? R$7 uma camiseta, 3 por 20, 4 por 25. Chegava à noite, o que acontecia na hora de dormir? Eu dormia e ficava falando R$7, 3 por 20, 4 por 25. E era o dia todo fazendo isso. E assim, trabalhava demais, ganhava relativamente pouco. E aí, perto de casa, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar num restaurante. Aí eu fui como auxiliar de garçom, comecei a trabalhar. E aí eu sempre tive curiosidade. O meu papel era só para, vou lá, tiro a mesa, limpo, o cliente comeu, eu vou lá, tiro os pratos, sirvo a bebida. E era esse o meu papel. Só que o garçom, que era responsável pela praça... Eu sempre pedia para ele, falava assim, você deixa eu tirar o pedido? Deixa eu ver como é que faz. E aí eu comecei, né? Deixa eu ver como é que faz e tal. E esse rapaz, ele tinha problema também com bebidas. E aí, o que aconteceu? Ele faltava demais, ele chegava atrasado e tal. Aí chegou um momento, sei lá, eu acho que ele ficou uns 2 dias sem aparecer. E nisso, como eu já tinha aprendido e tive a curiosidade de saber como é que tirava um pedido, fazia todo o processo, eu sabia tirar mesa, sabia o básico, e eu tinha aprendido também a tirar pedido. Aí nisso o dono do restaurante com 12 para 13 anos falou, não, você vai assumir essa praça aí como garçom. E aí fui, né, com 12 para 13 anos, pititico, e com 13 anos já como garçom. E foi um baita aprendizado, porque foi ali que, eu aprendi mesmo, assim, a lidar com atendimento ao público, porque, assim, você pensa, uma cidade na temporada que, fora da temporada, 30 mil habitantes, que normalmente estão comendo em casa, e aí, de repente, você chega na temporada lá, 500 mil pessoas, todo mundo esperando para comer, aquela fila, demora, cozinha, aquela loucura toda. E não tem outra opção, né? E aí você tem que administrar o cara com fome, bravo. Demora, bravo, e aí como que você tem jogo de cintura, atende, toda essa questão. Então, foi uma ali baita escola, hein? Foi muito. E assim, eu não percebia. Mas ali, sabe que foi assim, tinha muitas pessoas que já de 12, eu fiquei dos 12 até os 15 anos trabalhando com isso, como auxiliar, como garçom até então, né? E tinha muitas pessoas que quando eu ia atender, eles falavam assim, cara, você é diferente, você tem futuro.
você já pensou em morar em Curitiba? Que aí era a cidade, a capital, né? A 100 né? quilômetros de lá, né? E eu nem cogitava sobre isso, né? Então, mas ficava aquela sementinha, sabe? Então, eu acho que assim, aqui uma questão, né? Eu acho que fica um tanto dever para mim, assim, né? Incentivar as pessoas que estão começando, né? Eu acho que a gente também tem que ter esse olhar de valorizar o trabalho das pessoas que estão, tipo, nesse momento, às vezes está te servindo. Porque lá atrás, Faz diferença, isso né? me incentivou, sabe, Paty e Taylor? Porque... sabe, a pessoa acreditar, te elogiar, falar, não, cara, você tem futuro, tipo, não se perde, continua aí, né, continua nessa batida. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar lá em Pontal do Paraná, e esse era um pouco do contexto, né, morando numa cidade litorânea, era o tipo de trabalho que você tinha, e eu nem sonhava, né, quanto mais terminar o ensino médio, estava feliz pra caramba, quanto mais fazer uma faculdade, que era muito distante, né, da realidade de vocês, né? Mas você assim acha que o trabalho fez com que você se afastasse? Porque a gente sabe que numa cidade litorânea tem coisas boas, que é a praia, que é um negócio fantástico, muitas pessoas, mas também tem um lado ruim, que é a bebida, que é o uso de droga, a prostituição. De certa forma, você acha que isso te ajudou a se afastar desses problemas que de fato existem numa cidade litorânea? Sim, Taylor, total, né? Eu não tinha tempo para ficar na rua e assim, às vezes, tipo, você começava a trabalhar às 8 horas da manhã e aí você ia até meia-noite. Você tinha 3 horas para você ir para casa, tomar um banho, sentar um pouco e para depois você voltar para trabalhar. Então, tipo, isso Caraca. de segunda a segunda, né? Então, cara, não tinha tempo para você ficar pensando e fazer coisa errada, né? Mas, além disso, acho que vai muito também da questão da educação, né? Eu tinha muito medo que minha mãe, sei lá, tipo, descobrisse que eu fizesse alguma coisa, tipo, pelo amor de Deus, assim. Então, eu tinha essa referência, esse respeito, assim, pelos meus pais. Então, além do trabalho, também tinha essa questão aí do parâmetro criação, de pai né? e mãe aí da criação, sabe? Show. E legal. olha que escola, né? Você nem imaginando que Deus já te preparava para algo muito maior, né? E assim, né, antes de eu entrar como garçom, eu tive contato com a igreja adventista, né? Eu fui como desbravadores e... Você foi desbravador? Fui desbravador quando eu tinha lá meus 10 anos, mais ou menos. Fui para acampamento. E às vezes a gente não pensa, né? Quanto tempo que demora para aquela sementinha que a gente planta até ela germinar e assim por diante. Mas eu tinha muito, assim... engraçado, eu não era adventista, mas eu já tinha a percepção, assim, que era o sábado, que eram as coisas certas e tal. E o Espírito Santo, de certa forma, te incomodava. Era isso. E assim, eu carreguei até os meus... Eu tô com 32, até os meus 27, mais ou menos, ali. Isso, tipo assim, eu não era adventista, mas eu sabia que era sábado, eu sabia que era, tipo, todo o contexto, assim... Tipo, você não assumiu a parte... Mas eu tinha essa questão, assim, desses valores, assim, dentro, intrínseco, assim, sabe? Legal. Então quer dizer que você foi desbravador, cara. Desbravador. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso, leal, guardarei a lei dos oradores, serei servo de Deus, Não amigo faço de todos. um nó que presta. Mas comecei. E com a roupinha, Tudo. uniforme. É isso aí. E Mas Ordem Unida? também, não, mas a Ordem Unida, sabe que me ajudou? Porque no futuro eu servi o exército, né? Então, muito da, tipo, os Da meus base, amigos, né? tipo assim, a esquerda vou ver, o cara tava pra direita, sabe? O cara não tem essa percepção. E eu já tinha isso lá no passado, porque também, né? Eu tinha aprendido. Às vezes lá o instrutor falava esquerda, eu virava direita. E aí aquela questão toda. Eu já tinha aprendido quando eu cheguei no exército. E como muito foi no mais exército? fácil. Conta um pouco desse período do exército, como que você passou por lá? Você escolheu servir ou foi, né? Porque tinha todo, né? Existe uma obrigatoriedade, né? É isso, Taylor. Assim, ó, para até chegar no exército, tem uma linha, né, do tempo, né? Então, esse era o contexto, trabalhei lá em Pontal do Paraná como garçom. Meus pais haviam se separados. Nesse momento eles já estavam estavam separados e eu tava com 15 anos. Uau. E nesse contexto de temporada, eu comecei a namorar e aí me juntei com uma menina e fui morar em Com Curitiba. 15 anos? Com 15 para 16 anos. E fui para Curitiba. Só que eu conto sempre assim, que foi uma das piores coisas que aconteceram na minha vida. Por quê? Vamos lá. Porque... Melhores, piores? porque assim, ó, olha só, foi um relacionamento super tóxico.
eu achava que, por ter com 15 anos, meus pais já estavam separados mais ou menos um ano e meio, 2 anos, eu me achava muito safo. Eu falava assim, não, já tenho muita responsabilidade, eu já trabalhava e, tipo, me comparava com os meus colegas e falava, nossa, eu, tipo... Tô casado, né? Não, tenho responsabilidade. E aí, quando eu me juntei e casei, assim, nesse relacionamento, cara, tipo, eu fui um relacionamento muito tóxico. Eu me afastei da minha família, dos meus amigos. Então, foram durante 3 anos, assim. Só que esse é o lado negativo, mas qual que foi o lado bom? Eu pude ir para Curitiba, na capital, e comecei a ver um universo, um mundo que eu não conhecia de Pontal do Paraná. E lá eu tive a oportunidade de me espelhar em uma pessoa que eu vou contar um pouquinho mais lá na frente. Então foi assim que eu fui para Curitiba e lá tinha um serviço obrigatório militar. Então dos meus 15 até os 18 anos eu passei namorando e quando eu fui para o serviço obrigatório militar, a gente acabou o nosso relacionamento. Então ali foi meio que uma libertação, né? Uma libertação. Só que foi uma interferência. Só que foi muito bom, porque, primeiro, eu tinha mais de 2 anos que eu não via mais a minha mãe. Tipo, já aconteceu da minha mãe bater na minha porta de casa e eu fingi que eu não estava lá. E assim, não falava mais com meu irmão. Meu irmão já tinha tido uma filha, eu não tive contato com ela. E foi um pouco disso, assim, sabe? E aí eu vou pro serviço obrigatório militar, termino esse relacionamento bem conturbado, vou pro serviço obrigatório militar e ali foi meu refúgio. Porque ali eu tive a oportunidade de pegar toda aquela energia, toda aquela, tipo, putz, o que eu fiz na minha vida, né? Tipo, me afastei da minha família e tal. Foi um ponto de inflexão, ali, de certa forma, né? Assim, morando em Curitiba, onde era a minha casa mesmo, Pontal do Paraná, 100 km de distância. Mas eu já tinha, assim, eu falei, mano, não vou voltar para trás. Eu realmente vou continuar aqui em Curitiba. E aí eu tive a oportunidade de ficar morando no Exército, né? Eu não queria servir o Exército. Então, foi literalmente serviço obrigatório militar. Eu pedi para que, tipo, não me dispensa aí. E foi. Então, acredito que aqui também já entra, né, a mão de Deus. Porque, assim, no meu ano, foram 400 recrutas que entraram. E na minha companhia, né, eram quase 100 pessoas, onde nós convivemos durante um ano, né? Tipo, diariamente, se conhecendo e assim por diante. Mas no Exército foi fantástico, assim, a experiência, o aprendizado. E ali eu já comecei a perceber, Taylor, que todo aquele aprendizado que a minha mãe, tipo, colocava lá, tipo, faz isso, faz aquilo. Quando eu cheguei no Exército, Taylor, eu já sabia passar uma camisa. O sargento era mais bonzinho que a mãe. Então, assim, cara, tipo, tinha que estar pronto, fardado, com o seu coturno ali, tipo, bonito, brilhando, às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, minha cama estava esticada, o coturno estava ali, a barba estava feita, estava tudo certo. Caraca. E aí você pensa o seguinte, Taylor, pensa aquela galera que, porque, são 400 pessoas. Então, assim, tem rico, tem pobre, tem gente que tem responsabilidade, tem gente que nunca fez nada na vida, entendeu? E caiu lá de paraquedas, né? Filho de vovó, toda aquela questão, menininho de vovó. E aí, criado com garapa, né? Exatamente. E aí, cara, desde o início, eu não sei, eu acho que vocês já perceberam, né? Eu gosto sempre de ajudar as pessoas, servir. Então, eu terminava o meu e eu ia lá ajudar os demais. E aí eu comecei a perceber uma coisa, que normalmente, assim, você tinha que ficar pronto em formação, sei lá, 7 horas da manhã. Só que sua cama tinha que estar arrumada, sua barba tinha que estar feita, era o básico. Coturno ali engraxado para você estar em formação, para você ir fazer as suas atividades. Só que não adiantava eu chegar primeiro e os demais lá, tipo, enquanto o último não chegava, você ficava lá sofrendo, na posição de flexão, você ia estar pulando, ia estar sofrendo até o último chegar. E eu percebi, eu falei, não é sobre eu chegar sozinho. E ali eu tive um aprendizado sobre equipe. Então, eu já tinha isso natural de ajudar as pessoas, e aí eu ia lá, às vezes, tipo, fazer a barba, fazer o coturno, arrumar a cama de uma pessoa, de outra. E isso, ao longo do ano, depois, assim, eu colhi um fruto, assim, que foi muito inspirador. Então, o Exército... Atirei de fuzil, andei de blindado, pulei de helicóptero, fiz várias coisas, saí com honra ao mérito. Então, foi um aprendizado e foi um refúgio de fato, porque eu não tinha mais onde morar em Curitiba. Então, durante um ano, eu morei de internato dentro do Exército. E aí, o que aconteceu, Taylor? Antes de eu entrar no Exército, eu já estava morando em Curitiba. Com 17 anos, eu fiquei na frente da Ambev. A Ambev, que é distribuidora de bebidas, a maior empresa, né, acho que também de bebidas do mundo. E
como é que eu fiz para conseguir o trabalho, né? Eu falei, eu quero trabalhar aí nessa Ambev. Eu fiquei na frente da Ambev, isso na Getúlio Vargas, lá em Curitiba, e cada um que passava, eu ficava lá dando o meu currículo. Me dá oportunidade, tentava contar um pouco a minha história, me dá oportunidade. E aí levaram o meu currículo para a menina do RH, e eu saindo, já meio que desistindo, vou embora, né? A menina me liga, falou, não, volta aqui, a gente tem uma vaga para você como repositor. E aí eu entro como repositor. Só que desse relacionamento que eu tive no passado, eu conheci um rapaz, que era o cunhado da minha ex-namorada, né? Que me apresentou, ele tinha começado como repositor e já estava já como vendedor. E eu comecei a ver, assim, algumas coisas que ele tinha que, não fazia sentido. O cara tinha um ticket de refeição que era o meu salário do mês inteiro. E exemplo, teve vezes que a gente saía passear, fazer alguma coisa, o cara tinha um carro da empresa que ele podia passear no final de semana, não entrava na minha cabeça. Moleque com 17, 18 anos, qual que é o sonho natural dele? Ter um carro, né? Vai ter um carro, vai ter alguma coisa. Então, assim, eu humildemente cheguei pra ele e falei, cara, me explica isso aí, né? Me explica esse caminho. E aí ele pegou e falou, Teixeira, você tem talento, eu percebo que você tem talento, só que não adianta você também só ter o talento, se esforçar muito, porque você vai chegar até aqui. E, cara, você vai precisar de uma credencial, que é a questão da educação. E aí ele me mostrou, né, o quanto que seria importante a questão de ter a faculdade. E ele falou, Teixeira, no meio onde eu estou, tem várias pessoas aqui, de 0 a 100 pessoas aqui que trabalham junto comigo, 5, 6 estão fazendo faculdade. Então, cara, se você seguir esse caminho aqui, investir na faculdade, na educação, isso que me aliado, né? A força de vontade, o empenho, o querer, entendeu? Vai te dar credenciais para você ir mais longe. Então, antes de eu entrar no exército, eu saí já com essa sementinha plantada no coração. E entrei, né, na Ambev como repositor, peguei o serviço obrigatório militar, e aí não tem, mesmo você estando registrado, você tem que ir, e saí com esse desejo. Eu já sabia mais ou menos o caminho. Falei, cara, o que eu quero ter um carro um dia ali que não é meu, quero ir pra praia passear, quero ter o ticket de refeição. É isso que eu quero, entendeu? E esse tipo como parâmetro. E ali, eu acho que eu também tive um baita aprendizado, que é sem saber, eu estava me inspirando numa pessoa e olhando como referência um caminho para seguir, entendeu? Cara, e hoje, e depois, né, olhando outras vezes, eu também fiz isso para tomar decisões. Então, já dou dica aí para quem está pensando em carreira, né? Pega as pessoas como referência. Às vezes, alguém que você tem, que você admira, e vê qual que foi a trajetória, onde esse cara estudou, pesquisa coloca ele como mentor, né? E às vezes assim, o mentor... E aí tem outra, né? No meu caso, eu tive a audácia, a ousadia de perguntar. Só que já teve pessoas que chegaram para mim e perguntaram também, Teixeira, hoje, né? Cara, como é que eu faço para eu estar como gerente ou estar como executivo e assim por diante? E eu amo poder compartilhar, entendeu? E eu acredito que para vocês também não é diferente, né? Você poder compartilhar. Só que as pessoas, às vezes, elas perdem por WO, né? Porque elas nem têm a ousadia de perguntar, né? Mas, enfim... Até um dos motivos que fez com que nós começássemos esse podcast, a Paty sempre fala e realmente é muito real, né? Porque assim, a gente sempre tinha histórias, cara, fantásticas com os amigos, que a gente saía na igreja, batia papo com pastores, e a gente pensava assim, Taylor, outras pessoas têm que saber isso. Porque o podcast nada mais é do que um bate-papo. E a gente dizia assim, nossa, fulano de tal precisava... Lembra, Paty? O fulano de tal precisava ter ouvido isso que esse cara falou. Gente, isso aqui explodiu minha cabeça. As pessoas precisam ouvir. E vendo isso, pensando nisso, falei assim, vamos montar um podcast? Porque esse bate-papo informal pode ser de uma forma mais formal, ou informal também, que é o que nós estamos fazendo aqui, mas que mais pessoas possam ver e ouvir. Porque aquilo que fez a diferença na sua vida, e eu acredito muito que, de fato, o sucesso deixa pistas, né? Uma carreira de sucesso, é você alcançar e galgar aquilo que você sonha, que você almeja. Existe uma trilha, que é uma trilha de sucesso. E se a gente pode mostrar isso, quantas vidas podem ser impactadas? E por isso que a gente começou o podcast realmente para isso, para divulgar mais e falar mais sobre como você pode alcançar o que você sonha, né? Até porque, se a gente for analisar, nem todas as pessoas têm a oportunidade de ter uma referência.
Não, todas as e o pessoas. E o papel mundo do podcast, carece, né? Você tá dando visibilidade para pessoas se inspirarem, né? E aí fica a dica, meu, tá aí o contato de outras pessoas que vão aqui participar. Meu, vai pro LinkedIn do cara, vai pro Instagram, sei lá, tenta pegar o telefone, Começa conversa a seguir, né? seguir, vai lá, tenta pegar o contato dessas pessoas, porque a grande maioria tá disposta a ajudar. Mas Isso que é o mais legal, né, né, Tex? As pessoas estão dispostas a ajudar. Basta você ter a ousadia de perguntar, ou pelo menos assistir, né, o podcast. Se você está aqui, se você chegou até aqui, eu já vou falar, né? Clique, né? Toque no sininho, né? Comece a seguir a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, né? E mais do que isso, compartilhe. Porque você pode ser canal de bênção também para as pessoas, não é? Com Sim. certeza. E Taylor, e assim, né? O exército, com todo aquele contexto, né? Sai da praia, tal, o exército, toda tipo, insegurança financeira, não tinha grana, meu. Quebrado total, 18 anos. Vocês sabem muito bem como é que é essa realidade, né, que tá começando. Mas eu falei, meu, final do ano, já meados ali de outubro, eu presto o vestibular. E, meu, meus pais separados, sem grana também, quebrados. E eu falei, meu, ok, passei no vestibular, mas eu não tinha grana pra pagar. Agora? Para fazer a matrícula. Pra fazer E a aí? matrícula. E aí, o que aconteceu? Cheguei, tipo, bem cabisbaixo, passei no vestibular, liguei pra minha mãe, falei, minha mãe falou, meu, não consigo te ajudar. Uau. E aí, meu pai também, tipo, meu, não tenho a grana agora. E aí, tinha um período prazo, lá pra né? pagar o prazo. E aí, eu fui lá e comentei com um amigo. Eu falei, ó, cara, eu passei no vestibular, mas não vai dar. Eu, tipo, já tinha compartilhado a história, meu sonho e tal. E ele falou, cara, por que a gente não faz uma vaquinha? E aí... Isso quem? Esse meu amigo Do recruta exército. soldado falou, bora fazer uma vaquinha. E, meu, na minha companhia tinha 100 recrutas / soldados que entraram e a gente passou durante um ano. E aí, o que eu fiz? Falei, então bora, vamos fazer uma vaquinha. E começamos de um a um, contar um pouco da história, falar que eu tinha sonho, eu queria morar em Curitiba, que eu queria fazer uma faculdade. E a galera foi me ajudando com 10 em 10 reais. Então foram 40 soldados, consegui 400 reais. E faltava 50, que esse não tava sofrido para conseguir ali a grana. E aí o capitão da minha companhia foi lá e me ajudou com 50. Nossa, E aí legal. eu pego os 450 reais e vou para pagar, né, a matrícula da faculdade. Só que no meio do caminho, antes de sair do batalhão, eu vou lá e perco o envelope do dinheiro, né? Então pensa, Ai, meu Deus. cara, você vai lá, você conta uma história, você fala de uma vaquinha e aí de repente você convence Como uma assim, galera, cara? de repente, não, além de eu estar com medo dos recrutos, o pior é perder o dinheiro que era do capitão, né? Eu falei, meu, eu tô morto, morto. né? Mas graças a Deus, assim, eu perdi dentro do exército, então encontraram o envelope, me devolveram. Nossa, e legal, foi bênção. cara. Mas foi assim que eu entrei na faculdade e Que foi luta. muito bom. E assim, Taylor, sabe o que eu percebo, né? Eu acho que essa questão de você... Eu não esperava nada das pessoas. Mas como é que a vida às vezes retribui, né? Eu não jamais imaginaria fazer uma vaquinha. E, né, Nem através... te passava sobre na sua minha cabeça, né? estava perdida, sem saída, né? Mas tem uma coisa, acho que é importante a gente verbalizar aquilo que a gente quer, porque as pessoas conheciam o meu sonho, entendeu? Então, quando eu tava ali, né, desanimado, teve uma pessoa para me incentivar também, né? Não, cara, não desiste. Meu, por que a gente não encontrou uma alternativa que eu nem imaginava, cogitava, né? Então, foi muito legal. Foi através disso que eu entrei na faculdade e serviu como se fosse um combustível, sabe? Porque toda essa história, eu olhava de fora e falava, cara, mas eu comecei a ir lá, né? Eu quero construir a minha história, eu quero fazer as coisas. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar na faculdade, assim, eu falava, meu, olha que legal, olha que, tipo, eu tenho a oportunidade de construir. E aí eu entro, né? Minha formação é em marketing, começo na faculdade e saio do exército, começo como promotor de vendas e para mim, né, sair de repositor, de uma pessoa que trabalhava ali, né, auxiliar de garçom, todo aquele esquema, falar que eu trabalhava como promotor de merchandising. Cara, muito forte, hein? Era um Meu negócio- Deus, era chiquérrimo. Era um negócio como se fosse meio assim, tipo, justiça, promotor, sabe? Meio policial, merchandising. Eu chegava na praia pra falar com meus amigos, esse promotor do quê? Promotor de merchandising. Eu falei, nossa, Ah, pressão, né? pressão total, né? E me fala uma coisa, qual curso você escolheu, o porquê você escolheu e o que te levou você a escolher esse curso? Cara, sua pergunta é fantástica. E aqui, qual que é a questão? Eu não tinha tempo, Taylor.
Eu tava morando, olha o meu contexto. Tava morando em Curitiba, saí do exército, eu não tinha grana, tinha dívida, que era a dívida da faculdade, mas eu sabia que ali era um investimento. Certo. E eu tinha a opção de escolher entre um curso tecnólogo em marketing, que é a minha formação, que é o ensino superior, que era de 2 anos, ou escolher um bacharelado de 5 anos. 4, 5 anos. 4, 5 anos. Eu não tinha Você não esse tinha tempo esse de tempo. 4, 5 anos, Taylor e Patrícia. Só que, de novo, aquela pessoa que eu tinha me inspirado, ele tinha feito um tecnólogo. E ele tinha me dado essa letra, entendeu? Então ele falou, cara, quando você for fazer a faculdade, faz uma faculdade de 2 anos, é rapidinho. Rápido. E assim, entrei no primeiro ano, já no outro já era o último ano. Já era o último ano. Então esse foi... por isso que eu tomei essa decisão. Porque, primeiro, custo-benefício, né? Então, Só 24 parcelas? 24 parcelinhas ali. Então, 2 anos eu já estava ali já me formando. E foi muito... Tipo, deu muito certo. Porque, de fato, com 9 meses que eu estava na faculdade, 9 meses trabalhando, eu recebo uma promoção que era suficiente para cobrir o custo da minha faculdade. Então, assim... Durante esses 9 meses ali, meu tio me ajudou com uma parte da grana. Eu fazia bico no final de semana como garçom, como pizzaiolo e tal, para conseguir pagar as Quem contas. quer faz, né? Então, você dá um jeito, entendeu? Dá um jeito para fazer as coisas. Então, foi assim que por isso que eu escolhi, né? Essa questão do tecnólogo e da... Mais uma pergunta, outra, né? Vão ter várias, né? Hoje, não está tão em alta a questão da formação acadêmica. As pessoas estão muito vendo uma exceção em relação à regra. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Jovens olham assim, putz, o cara postou um negócio e viralizou, e agora ele está sendo um influencer e ganhou dinheiro. Mas é exceção. E daí, muitas vezes, as pessoas se pautam na exceção. O cara nem estudou. O cara nem tem o 3º ano do ensino fundamental. E aí está milionário. E daí eles querem trazer a exceção para a regra. Mas a realidade, ela é nua e crua. Se você não tem uma formação, a probabilidade de você não ter uma posição dentro do mercado de trabalho, ela é pequena. Como que foi isso para você? Isso fez diferença na sua vida enquanto profissional e enquanto carreira? É que são 2 caminhos, né, Taylor? Acho que para a pessoa que quer empreender, né, a formação ela é extremamente importante, sim, também. Mas você tem aquela questão da tua força do trabalho, né? Você não tem hora para começar, você não tem hora para terminar. Então, é muito do seu esforço ali, né? E quando você coloca do jovem, né? Quando ele vai com a mentalidade, não, eu não vou fazer nenhuma formação, e vai achar que ele vai viralizar na rede social, sem ele postar no mínimo 10 vídeos no dia, mas para ele postar 10 vídeos no dia... Ele tem que ter uma base, cara, né? Ele tem que ter uma base. Quanto tempo, né? ele vai ter que editar o vídeo, ele vai ter que ter conhecimento e tal. Saber a De língua novo. português. Então, assim, minimamente ele precisa ter um conhecimento técnico, senão não vai rodar um negócio dele, entendeu? Verdade. Então, assim, ok, vai ter lá um exemplo, às vezes, alguém que vai fazer uma coisa que vai viralizar, mas realmente é exceção. Mas nada vem sem trabalho duro. E aí... O trabalho duro ele é extremamente importante. Só que ele não sozinho, só o trabalho duro, ele infelizmente ele também vai te limitar. E por isso que o conhecimento, eu falo que ele é uma credencial, né? Então, hoje, como um líder, uma pessoa que contrata, infelizmente, exemplo, para eu contratar um supervisor para o meu time, se ele não tiver um ensino superior, ele pode ser muito bom, Taylor. Pode ser uma pessoa que você me indique e que você fala que esse cara é de confiança, que tem futuro, que tem isso, é promissor. Mas ele não vai ter nem a oportunidade de sentar comigo para fazer uma entrevista. Uau. Porque ele não tem o pré-requisito mínimo, que é o ensino superior. Olha entendeu? isso, galera. Então, acho uma que... importância, então, né, da educação para a pessoa ascender na carreira profissional. Né? É fundamental. Então, assim, o que eu posso falar hoje, né, para quem está começando, ou para quem também já está trabalhando já há um certo tempo, fala, nossa, mas a faculdade é uma coisa muito distante. Mas assim, Não né? Né? Tem um curso à distância, EAD, você tem curso aí a R$150. Mas fala para mim, é o mesmo diploma? É o mesmo diploma. Vale a mesma coisa? É a mesma coisa. Olha só, eu tenho... Você não pergunta lá, você fez EAD? Nunca perguntei. Tive colegas formados já em multinacionais com EAD e nunca perguntaram se era à distância ou não. O que tem um peso lá na frente depois é um pouco da pós-graduação, um MBA que você vai fazer lá na frente. Mas como porta de entrada,
Pra Tá você ok. tá ok, entendeu? Então, assim, cara, R$ 150, vai lá. Trabalhinho de final de semana ali. Ô, Paty, quando o bicho pega lá na empresa de vocês, Freelance direto? freelance, É. cara, pronto, pagou a faculdade boa, entendeu? Um mês de cada vez e assim por diante. Então é fundamental e foi através da educação que, aliado, né, ao trabalho, ao esforço, que foi um ponto de virada total, porque aí eu gostei. Foi a chave da virada. Quando eu fiz a minha faculdade, com 9 meses eu vou lá, recebo um aumento que cobre o custo da faculdade, qual que era a matemática na minha cabeça? Daqui a pouco vai acabar a faculdade, essa grana tá o quê? No meu Então quer bolso dizer que sobrando. você já recebeu uma promoção só de estar cursando e não Só de ter cursando. terminado? Só de estar cursando. Opa, deixa eu É um tapar baita aqui. incentivo, Caraca. né? É isso. E aí, hoje, olhando, né, uma visão mais macro como líder, eu percebo o seguinte: lá atrás eu não tinha tanta essa clareza. Porque, ok, eu estava fazendo a faculdade, mas eu queria também chegar mais longe. E, gente, tem muitas pessoas que não querem. Então, você competir nesse mercado de pessoas que não querem, e aliado você ter um ensino superior, né, fazer os pré-requisitos básicos ali, é muito mais fácil. Então, assim, não subestime, tipo, o teu talento, não se auto-sabote, sabe? De, tipo, eu vou gastar, para quem tá começando, 17, 18 anos, 19 anos, tipo, molecada ali, vou comprar uma moto parcelada, 48 vezes, vai pagar R$ 350 lá, R$ 400, pô, era o dinheiro de uma faculdade que ele podia estar pagando. Ele podia comprar a moto à vista daqui 2, 3 anos, entendeu? Então, assim... O imediatismo trava as pessoas. Já né? queimou a largada, sabe, Taylor? Então, aqui o meu apelo, né, que eu faço para as pessoas, assim... e aí fala, né, no início a gente começou falando sobre escolhas, né? E, infelizmente, você vai ter uma consequência, que é 48 vezes parcelado lá, todo mês vindo isso, mais manutenção, toda aquela questão. E aí, às vezes, Que você não vai ganha te gerar ali lucro nenhum. R$ 1.200, R$ 1.300 começando. Você tem uma parcela de R$ 400, e aí você tem que comer, você tem que vestir. A conta não fecha, amigo. Então, assim, se você mora junto com seus pais, talvez até que encaixa. Mas se você já tá sozinho ali, já tá na vida, cara, infelizmente não fecha essa conta, né? E Apertadíssimo. é muito interessante, né? E até falando assim, pessoal, né? Você aí tem várias faculdades muito boas que têm ensino à distância que são muito bons, né? Você pega a Faculdade Adventista Paranaense aqui, o IAP, né? A FAP, é muito boa e tem curso de à distância. Você que está em outras, né? E tem várias, né, Patrícia? Tem a FAP, hoje, tem a na FAD minha visão, Minas, hoje tem o na minha- NASP. Na minha visão, você não tem, assim, razão nenhuma para não fazer. Se você não faz, é porque você está muito mais interessado em ter uma desculpa para justificar o fato de você ter preguiça de fazer, porque a pessoa que realmente quer, né, quando a gente quer, a gente só pergunta como. Então, a pergunta que muitos não fazem é: como eu vou conseguir fazer essa faculdade? E querendo ou não, eu também, desde os 18 anos, eu contrato pessoas. Então, faz aí décadas. E nunca olhei também qual foi a faculdade que a pessoa fez e tal. Por quê? Meu interesse maior é na vivência que aquela pessoa teve, as experiências, quais foram os fracassos que ela teve, quem é ela naquele momento ali. Então, esse estigma de não passei na federal, eu não entrei na estadual, vou fazer uma particular. Então, assim, cara, se você for ver, quem já está na batalha aqui, né? Cara, você está olhando para isso? Você é um líder de equipe grande. Você está olhando realmente para isso? Ou você está olhando o que o cara fez com o conhecimento que ele conseguiu conquistar, entendeu? E tem sobre isso, né, Paty? Tem crenças limitantes, né? Às vezes a pessoa acredita, porque se eu não estiver numa federal, se eu não estiver numa faculdade renomada... Cara, mas, tipo, quem te disse isso? Entendeu? E outra coisa, né? Quando eu escolhi marketing, e aí, de novo, sobre crenças limitantes, né? Quando eu escolhi o tecnólogo e marketing, eu não sei se vocês já escutaram isso, né? Tipo, mas direito, administração não dá dinheiro, porque tem um fulano de tal lá que se formou em ADM, ou se formou em direito, ou se formou em educação física, ou se formou em marketing, e o cara tá trabalhando ainda lá, tipo, camelando, tá tendo dificuldade. E, assim, às vezes, tipo, eu sempre percebi assim, se afasta dessa galera, que, tipo, te coloca pra baixo, que não te incentiva, entendeu? E não pega isso como um parâmetro. Certamente essa pessoa também não
teve a ousadia de ir lá, pagar o preço, pedágio, processo, e ele nem sabe como é que é do lado de lá. Ele tá falando de uma coisa que ele acha, entendeu? Mas que ele não viveu. Então, assim, se você quer, vai, acredita, vai pra cima, entendeu? Porque a tendência é as coisas darem muito boa. Eu sempre falo assim, ó, você vai ouvir um conselho? Ouve um conselho de quem já construiu alguma coisa. Exatamente. Porque você tá ali, você querendo evoluir, e você vai ouvir conselho de quem não tem nada, de quem não construiu nada, de quem não tem nenhum resultado para mostrar. Que tipo de conselho vai vir? Então, assim, a gente precisa ser muito seletivo nos nossos relacionamentos. Porque eu lembro, né, Taylor, quando a gente começou, a gente sempre tinha... Nossa, mas vocês têm certeza? Vocês vão fazer isso? Não é melhor um trabalho seguro? Um recurso fixo? Né, que você pode contar todo mês? Então, assim, eu não sei quantos anos eu precisaria trabalhar como CLT para juntar o que a gente teve como resultado empreendendo. É arriscado? Arriscadíssimo, né? Nessa jornada toda, acho que a gente já quebrou várias vezes. E é uma coisa, é um outro estigma que eu gosto de quebrar, porque o fato de você ter um negócio não quer dizer que ele vai ser perene e sempre numa curva ascendente. Não, e muito menos linear, né? Vão acontecer coisas que vão te colocar tudo a perder, e você perde mesmo. Mas a questão é, a mesma pessoa que fez a empresa chegar naquele ponto é a pessoa que vai pegar dali, ter esse aprendizado e ir para a próxima etapa. Mas na carreira não é diferente, tá? Ela não é uma carreira linear. Realmente ela vai ter altos e baixos. Várias vezes eu pensei em desistir, né? E tá tudo bem você pensar em desistir. O problema é você desistir, né? Se você desistir, aí você tem um problema. Mas pensar em desistir, eu acho que faz parte do processo, né? Você tá ali, você tá aprendendo. Só Deus e eu sei, né? Exatamente, né? A luta, o quanto que custou, né? Para estar ali fazendo essa faculdade. Quanto miojo. Não, tinha macarrão com salsicha. Morava em Curitiba, na época da faculdade, eu e mais 3 amigos para dividir despesas. E aqui já fica a dica, tá? Então, tá começando, cara, vai reduzir os custos, tenta ali, às vezes, aliados, pessoas que vão te incentivar. E nós dividimos, né, despesa, o aluguel em Curitiba. E como é que era a nossa compra, né? Para que as contas fechassem no final do mês. Então, a gente tinha o aluguel dividido em 3, nós tínhamos todas, luz, água, internet também dividido em 3, só que a gente precisava de uma solução, de um alimento que fosse bom e barato. Então, vamos lá, se eu fizesse um arroz, teria que ter um feijão, um bife, alguma coisa. Não dava, a grana não fechava. Não fechava a conta. E aí, o que nós tínhamos, né? A gente comia macarrão com salsicha. Mas como que era o macarrão com salsicha? Nós comprávamos 30 pacotes de macarrão, 30? Um pacotão de salsicha e 30 pacotes de suco. E aí, durante a semana, era 7, 8 salsichas que a gente colocava ali. E no final de semana, para ficar mais gourmet, a gente aumentava a quantidade de salsicha no sábado, no domingo ali, colocava umas 11 e colocava um creme de leite para dar um negócio assim, tipo... Dar aquela gourmetizada, né? Porque também não é bagunçado, né? Então, assim... Mas isso foi legal, passar por tudo isso, né? Naquele agora momento... você vai ter que fazer um detox uns 4 anos para tirar tudo. Uns 40, né? Eu jurava que ela ia falar assim, né? Agora você vai ter que fazer um macarrão com salsicha pra ele. Eu falei, faça agora. Topíssimo também. Mas foi assim, sabe? E eu acho que é uma dica, né? Pra quem tá começando, Taylor e Paty, tenta buscar aliados, entendeu? Porque tem outras pessoas também que estão querendo, estão precisando. Muitas vezes têm propósitos parecidos, né? E tem pessoas, eu digo mais, que nem sabem o que querem. E às vezes você, tipo, de novo, né? Verbalizar. E eu tive um baita aliado, né? Porque essa pessoa que veio morar comigo para dividir despesa, ele morava em Pontal do Paraná. Ele trabalhou como garçom comigo, entendeu? E quando eu já estava morando em Curitiba, eu falei, tipo, Wesley, meu amigo, cara, vem para Curitiba porque aqui é o canal, aqui é vida fácil, vem que a gente vai crescer. Cara, chegou as 2 primeiras semanas ele chorando, querendo voltar para casa, toda aquela questão. E eu falei, não, Wesley, não desiste e tal. E aí, a gente se juntou. Passou, né, praticamente 6 anos morando juntos, dividindo despesa, e nós fizemos uma linda amizade. Depois, na faculdade, veio um menino morar com a gente, depois veio mais um morar com a gente. Tudo lá de Pontal do Paraná? Não, lá em Curitiba, né? Tá. Já morando em Curitiba, dividindo despesa.
Mas sim, 2 era de Pontal do Paraná Sim, e um da faculdade. Um menino que alugou um dos apartamentos, a gente tava morando num apartamento legal, tal, Top. assim. Já era um menino da faculdade que fazia junto comigo. Tava com um problema porque não tava conseguindo pagar o financiamento, que ele tinha comprado o financiamento, precisava alugar. Então, tipo, meio que juntou tudo. E então foi nesse início, né? Dividir as despesas, reduzir o custo, foi fantástico. E eram escolhas, né? Porque, tipo, tinha que ir pra faculdade de ônibus. Tinha que escolher. Às vezes, tipo, vou pra faculdade, eu tenho o dinheiro da passagem pra ir, mas não tenho dinheiro pra voltar. O que eu prefiro? Voltar mais tarde a pé ou ir a pé mais cedo pra faculdade? Porque, já tá cansado. Tipo, 11 horas terminando a faculdade, isso aqui até a pé pra casa. Então ia aquele negócio, é como, né? Tipo... E assim, você vai ter dificuldades no meio do caminho, sabe, Paty, Taylor? Vocês sabem muito bem isso, né? Mas acho que se você sabe para onde você quer ir, entendeu? Então, assim, fica mais fácil, porque... Fica mais leve, né? Porque eu não olhava aquele momento, assim, né? Você tinha uma visão estratégica de futuro, né, já olhava lá cara? assim, não, poxa, eu quero estar naquela profissão daquele rapaz que eu me inspirei, vivendo aquela situação, assim, assado, entendeu? Tendo carro da empresa. Era isso. Tá, então assim, ó, você saiu de promotor de vendas a um gerente de uma multinacional. Qual que foi o momento chave, o ponto da virada na sua trajetória que você percebeu que você podia ir além? Porque daí tinha a faculdade, você já conseguiu receber uma bonificação, né? um upgrade no salário que pagava aquele valor de mensalidade. Finalizou a faculdade, tá. Mas quando que você olhou assim, cara, dá para ir além? O que eu percebi, Taylor? Primeiro, assim... Eu tinha muita dificuldade em relação à minha idade e experiência, né? Por mais que eu tinha a faculdade ainda, eu com 21, 22 anos, eu não tinha muito tempo. Eu precisava ganhar grana para sobreviver, não era uma questão de sobrevivência mesmo, né? Não era para ter tranquilidade, não, era para, né? Só que eu percebi o seguinte, toda vez que eu ia fazer entrevista, o processo seletivo, mas você é muito novo. Mas você precisa ter experiência tal para eu subir para mais um cargo, né? E aí começou a ter essa barreira da idade. Eu falei, o quê? Eu vou ficar aqui esperando a empresa determinar qual que é o meu tempo? E ali eu tive uma virada de chave de delimitar tempo para as coisas, Taylor e Paty, sem saber. Eu falei, não, tipo, no máximo eu vou aguentar isso daqui por mais 1 ano e meio. E vou começar agora, porque eu já estava terminando a faculdade. Falei, eu vou esperar mais um tempinho ali e tal. E agora eu vou pegar uma experiência, porque se eles estão falando que eu preciso de experiência profissional, que eu sou muito novo, e eu queria ir para o comercial, porque eu mirava o próximo passo ir para o comercial, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma movimentação lateral, vou pegar uma experiência na área de vendas, aliada à minha faculdade que eu tenho aqui, e tá tudo bem, porque o meu foco era só pegar experiência na área de vendas. E eu não estava nem um pouco preocupado se era um trabalho numa empresa, numa multinacional, não. Eu queria pegar experiência na área comercial. Né? E ter, no seu currículo que você era vendedor. Que era vendedor. Porque na minha cabeça, eu não conseguia... Hoje eu tenho clareza, né? Tipo, dos passos, as movimentações que eu faço. Mas lá eu percebia... Eu já tinha uma certa leitura, assim, que... Tipo, eu tenho que pagar esses pedágios. Eu tenho que fazer essas coisas para eu ir pro próximo passo. E eu falei, não vou ficar esperando a empresa cuidar da minha carreira. E aí eu fui lá e tomei a decisão de ir para uma vaga de vendedor, para ganhar menos do que eu ganhava como promotor. Então, fiz uma movimentação quase lateral para baixo, para ganhar menos, porque tinha benefício de vale transporte, ticket refeição. Eu fui para uma empresa para ganhar um salário um pouquinho maior, mas quando eu comparava com todos os benefícios que eu trabalhava nessa multinacional, como promotor eu ganhava mais, entendeu? Então, assim, só que eu olhando lá na frente, não, vou pegar a experiência na área de vendas, só que a hora que eu, esperando mais uns 2, 3 anos, eu volto pro mercado, pra multinacional, com a experiência de vendas. Só que eu falei, de novo, me espelhando naquela pessoa, eu falei, ele também já tinha feito uma pós-graduação. Então, qual que vai ser a minha estratégia? Eu saio de promotor, vou para vendedor, vou para a área de vendas e eu vou colocar também uma pós-graduação. E quanto que era o tempo da pós-graduação? 2 anos. Uau! Eu, com 23 para 25 anos, eu já estava formado, pós-graduado,
passou o tempo já como vendedor e eu já tava, tipo, parrudo, tipo, de experiência. Tinha pego a experiência na área de vendas. Então, eu já me sentia seguro, sabe? De poder voltar de novo para o mercado de trabalho e fazer essas movimentações. E qual que era o meu tempo, como nessa empresa que eu fui trabalhar, uma empresa menor. Aprendi a experiência comercial no dia a dia. Eu cuidava de São Paulo, viajava um monte, tinha que dormir fora de casa, toda essa questão. Mas também, de novo, eu tinha um tempo. Tipo, no máximo 3 anos, que é o tempo de eu terminar a minha pós-graduação, ficar 3 anos, pegar a experiência e depois... Voltar ao mercado, né? Qual que é voltar ao mercado? Por quê? O meu foco ali já começou a mudar. Eu falei, eu preciso fazer uma movimentação que faça sentido financeiramente agora. Boa. Então agora eu já comecei a ver movimentações que não eram só pedágios de... agora pegar a experiência... Mas agora era o momento de eu começar a colher os frutos e pedir, né? Tipo, eu preciso ganhar tanto. Ou negociar salário. Então, eu começo a fazer essa negociação de salário praticamente aí aos últimos 8 anos. Eu venho negociando, venho verbalizando e venho tendo essa clareza, né? De onde eu queria chegar. E aí foi mais fácil. E assim... eu me contatava, então, tipo, meus pares vendedores, executivos, aonde eu ia passando, cara, mas quanto que é a média salarial? O que que é isso? O que é aquilo? E aí eu sempre ia tendo essa ambição, esse norte a mais de buscar, né? Isso que é legal. Eu gosto muito dessa palavra porque as pessoas confundem ambição com ganância. Né? Então, assim, você ter ambição quer dizer que você almeja estar e ter coisas que hoje você não tem e no lugar que você não está. Agora, a ganância é sempre querer muito para si, sem querer pagar o preço para isso. E uma coisa que você colocou que me tocou bastante foi a questão da responsabilidade. Você se tornou responsável pela sua trajetória e crescimento. E você não delegou isso para outras pessoas. Por quê? Porque é algo seu. E muitas vezes as pessoas querem delegar a sua carreira, o seu sucesso na mão de outros. E quando isso não acontece, elas se frustram e se revoltam. Não porque é diferente, né? A autorresponsabilidade faz com que você chegue e alcance outros patamares que aquele que não tem essa autorresponsabilidade não vai alcançar. E o que eu achei legal também é porque hoje eu ouço muito assim... mas eu não tenho meu pai, não tenho quem me oriente, não tenho, tipo assim, nenhum referencial para me falar assim, cara, faz esse curso, ou vai por esse caminho. E eu vejo assim, que mesmo você não tendo tido isso, você encontrou um par, um igual, se referenciou nele e criou a própria estratégia de carreira, né? Então, assim... é aquilo que você falou no começo, a gente nunca pode se colocar como vítima da circunstância, porque o vitimismo ele vai levar você ao completo fracasso. Agora, você olhar para a situação que você está, projetar um futuro onde você deseja chegar e, em cima disso, criar uma jornada... Isso é muito legal. Porque, assim, a maioria dos jovens hoje parece que não se preocupa com como eles vão fazer as coisas, né? Tipo, eu quero um carro, eu quero ter um apartamento, eu quero ter uma família, mas como eu vou fazer isso e em que linha do tempo? Ou muitas vezes exige, né? Não, o cara acabou de entrar. Não, mas você precisa aumentar meu salário. Mas como assim, cara? Você não tem nem bagagem nenhuma. Como que você quer o pedágio? Qual que é qual o preço, né, que você pagou para estar aqui, né? Mas assim, até aqui vocês viram que eu praticamente não falei de Deus, né? Então assim, pois é. Eu não era cristão, né? Então, até então não. Uhum. E a semente estava ainda adormecida. Na minha mentalidade sempre eu tive essa questão assim, tipo, eu quero ir mais longe, eu quero mais, eu gosto desse desafio. Uhum. Então isso me moveu por muito tempo. E aí eu tomo uma decisão, me caso com a Adriana, minha esposa, né? Que a gente ama, Adriana, coraçãozinho pra você. Te amo, meu amor. E aí a gente se casa e com 1 ano de casado, já fazendo essas movimentações e tal, eu numa empresa já inserida numa multinacional, eu faço a movimentação, entro como supervisor de merchandising, então eu cuidava do time dos promotores lá, tal, em outra multinacional. Só que quando eu entrei nessa empresa, eu falei, ok, eu faço essa movimentação, eu pago esse pedágio de estar como supervisor, que não era uma área que eu queria, mas eu quero ir para a área comercial como executivo de vendas.
Eu já não era vendedor, Boa. já queria ir como executivo de vendas, que eu sabia que o próximo passo era executivo. Aham. Falei, ok, eu pago o pedágio o tempo que for, mas saiba que o meu próximo passo é como executivo de vendas. Estamos alinhados, RH? Estamos alinhados, gestor? Beleza. E aí, o que aconteceu? Tem que tomar cuidado, às vezes, com aquilo que a gente pede, né? Também. Bem E aí, deu 8 meses que eu estava nessa função, que eu mudo de trabalho, a empresa me liga no dia do aniversário da minha esposa e fala, Teixeira, tem um desafio para você como executivo de vendas no Mato Grosso do Sul para você morar e subir o estado no Mato Grosso do Sul, só que você tem que morar em Campo Grande. Você vai ter que se mudar de Curitiba, você vai ter que morar em Campo Grande. E aí? Isso era bem na semana da Páscoa. Então tinha a Sexta-feira Santa. E nessa semana ainda tinha outra coisa que me atrapalhou, que eu ia arrancar um dente. Então assim, eu ia arrancar um dente acho que na quinta, e eles me ligaram uma terça, alguma coisa assim. Então, ou seja, por que eu tô falando isso? Porque eu não, na quinta-feira, se eu fosse dar o retorno, não tinha como, porque tinha extraído o dente, então tinha um dia para tomar a decisão. Me ligam, só que eu preciso que você me responda até quinta-feira se você vai ou não, total confidencial, não pode falar com ninguém, no máximo só com a sua esposa, não fala com seus colegas do trabalho sobre essa vaga, porque tem um fulano lá, o coleguinha, que a gente não vai seguir mais com a empresa, e aí se você topar, você tá dentro dessa vaga. E eu fui. Você topou? Topei. Na minha cabeça... Na quarta-feira, né? Já Porque na quinta quarta-feira. E aí eu falo com a Adriana, né? Falo, Adriana, o negócio é o seguinte, essa é a proposta, a gente tem a oportunidade de morar no Mato Grosso do Sul, vai ser lindo, meu amor. Já pensou? Mato Grosso do Sul, jacaré, onça, vamos pra lá, entendeu? Bonito, né? E ela pega e me fala assim, né? Não sei. Eu falei, puxa vida, né? Mas o não sei pra mim já era mais sim do que não, né? Eu falei, bom, se ela falasse não, tava mais difícil, mas não sei, só a dúvida pra mim já tá era valendo, mais né? trabalhar no dia a dia com ela. Então, assim, tomamos a decisão, fomos pro Mato Grosso do Sul, saio de casa e vou para Campo Grande, passo durante quase 45 dias, primeiros 15 dias sozinho, mas 45 dias praticamente sozinho, longe da Adriana e assim, uma baita conquista, consegui o cargo de executivo de vendas, consegui pegar o meu primeiro carro, foi um HB20 top, sentei no carro, espetacular. Ticket de alimentação. Ticket de alimentação, toda aquela questão top, salário, mais comissão. Só que um vazio imenso. Um vazio imenso. Tipo, cheguei até aqui, mas... Cara, E eu fiquei agora? repensando. Eu falei, o que eu fiz na minha vida? O E que eu aí? fiz da minha vida? E aí, assim, E esse foi um ponto de inflexão. total lá em Campo Grande. Eu lembro que eu num hotel 5 estrelas, pago pela empresa, recebi uma grana legal, assim, para fazer essa movimentação com grana, com carro, com as coisas, mas com um vazio imenso. Será que foi a melhor decisão que eu tomei? E assim, eu lembro que eu estava numa crise tão grande, porque primeiro, eu estava aprendendo estar como executivo de vendas, e aí você tendo uma meta já de 1 milhão para vender. Uau. Um Investimentos, estado todo. investimento que você tem que fazer com o cliente, coloca lá dívida, isso, administrar todos esses recursos. E aí, aliado a isso, tá longe da minha família. E aí eu comecei a ver assim, será que é isso mesmo? E lembra do Desbravador? Lembra que eu tive contato lá com a Igreja Adventista lá atrás? Então, lá em Campo Grande, naquela crise, naquele momento, eu vou para no hospital. Eu com 25, 26 anos, achei que eu estava tendo um infarto ou alguma coisa assim. Crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Aí eu vou pro hospital e do lado do hospital tinha uma igreja adventista. Então eu vou na igreja adventista, saio do hospital, já no horário, vou pra igreja adventista. Daí até na recepção o cara já pegou meu telefone. Foi uma coisa assim de louco, assim. Muito legal. E aí, eu fui pra igreja e comecei assim, eu tinha aquela, era um ambiente diferente, entendeu? Foi ali que eu comecei a ter um pouco mais, assim, de tranquilidade e me ajudou nesse processo. Então, eu começo a ter um contato com a igreja só que assim, né? Era a igreja central de Campo Grande, uma igreja muito parecida com a nossa, mais de 1000 membros, tal, extremamente grande. E o que fez a diferença comigo, assim, foi o pequeno grupo, né? Porque essa pessoa me pega na recepção, me coloca dentro de um pequeno grupo que ele nem frequentava. Ele só foi lá e me levou. Foi a ponte. Ele foi lá, só me levou dentro do pequeno grupo. Foi 2 dias, acompanhou lá, 2 sexta-feiras e depois deixou.
eu seguindo. Delargou. E aí eu vou fazendo os estudos bíblicos, e aí eu vou me aprofundando, e aí eu vou cada vez querendo mais, e assim por diante. Isso tudo nesse período de 45 dias. Não, isso, começo já com a questão do PG, já um pouquinho mais para frente, mas começo a ter o contato com a Igreja Adventista já nesses primeiros 45 dias, né? Mas assim, fui para Campo Grande, comecei a ter um contato com a Igreja Adventista e me ajudou demais, porque assim, não era grana. Não era, sabe, a gente estava falando isso aí na lição agora há pouco tempo, né? A paz de Deus, né? Não tem explicação, né? Então ali eu comecei a tirar o foco do Teixeira, o profissional que até então as coisas estavam dando certo e assim, né? Estavam dando certo, né? Tipo, muito certo. E assim, você escutar os seus amigos, né? Nossa, parabéns, você é muito corajoso, você teve coragem de se mudar de um estado, de ir para uma função assim, assado, entendeu? Mas aí, né, administrar toda aquela bucha, toda aquela ansiedade, todas aquelas coisas. Então, assim, foi através disso que começa até o contato com a Igreja Adventista. Fui trabalhando bem distante no início, ia num sábado, não ia, mas eu me sentia paz, entendeu? Eu começo a reconciliar um relacionamento com Deus que estava muito, muito, muito distante e foi o que me ajudou. Então, assim... Pessoal, eu não encontro, eu não quero perder, né, essa paz que eu encontrei, já tem 4 anos, desde quando eu me batizei, e é espetacular, porque eu passei, né, por várias dificuldades sem Deus, e com Deus eu continuo passando por dificuldades, mas, cara, passar com Deus é muito mais... É muito melhor, né? É muito mais tranquilo, entendeu? Que legal, Tex. Cara, um grande ponto de inflexão, né, porque, assim, às vezes a gente vê as pessoas muito obcecadas em conquistar as coisas, né? É o carro, é o apartamento, é a faculdade. Beleza, chegou lá, conquistou, e agora? Né? Aí bate esse vazio. Aí muitas pessoas tentam preencher esse vazio de que forma? Né? Ou vai pro alcoolismo, vai para as drogas e outros universos aí que estão disponíveis, mas, cara, quando você corre para Deus, né? Você tem essa paz que excede todo entendimento. E ainda assim um conselheiro, um amigo, alguém que está ali, que pega na tua mão. A gente tem várias experiências, assim, de chegar assim e para Deus não tem o que fazer, não tem o que fazer. Tô com a mão, o pé amarrado, não tem o que fazer, e agora? Para quem trabalha com a área comercial, por favor, tenha como aliado e teu amigo, Deus, Jesus, porque assim, realmente opera milagres, né? Você não vê mais alternativa, saída... E você dobra o joelho, você pede para Deus, você conversa, você vê que o cara de repente o negócio acontece, as coisas vão fluindo e não tem nada a ver com teoria da prosperidade, esperar, mas é uma questão de fé. De fé, entendeu? É impressionante. Você passar e aquela questão, né? Provar mesmo, tipo, provar e ver, né? De você ir lá até os 45 do segundo, de repente... as coisas acontecem e você fala, não, tipo, calma, tipo, Deus tá contigo, você tá ali. Entendeu? É maravilhoso. E por falar em sucesso, por falar em milagre, você saiu de Pontal do Paraná e chegou em Dubai. Pois é, meu. Com a sua carreira, né? Como foi você colher esse fruto? E o que esse momento representou para você e para Adriana? Foi muito legal, né? Foi através dessa... ir para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, como executivo de vendas, teve uma campanha. E aí eu tive a oportunidade de ganhar, mesmo chegando na metade do ano, pegando o bonde andando, ainda consegui ganhar a campanha de vendas. E no ano seguinte, eu vou para Dubai. Fiquei mais ou menos, acho que uns 10 dias lá, tudo pago pela empresa. Você e a Adri? Infelizmente não, até hoje não lembra isso, porque toda vez ele foi para Dubai sozinho, sem mim, entendeu? Então, assim, foi legal, uma experiência fantástica. E esses marcos, Taylor e Paty, tudo isso é combustível, né? Porque você vai colhendo os frutos, você vai vendo, né, que é igual no mar, né? Tipo, como eu morei em Pontal do Paraná, você tem muito contato com o mar. O início, que é a arrebentação das ondas ali, é difícil para você passar. Mas depois que você passa, é mais tranquilo. E todo começo vai ter essa arrebentação, você vai ter que forçar um pouquinho mais. Mas, cara, não desiste, vai. Então, era uma trajetória que eu conseguia olhar de fora para dentro também, sabe? Falando assim, as coisas estão dando certo. Tipo, olha só, saí de Pontal do Paraná,
As coisas agora estão dando certo, tô em Dubai, tô aqui, então foi um marco. Tive a oportunidade de andar de carro de Fórmula 1, tive a oportunidade de... Várias experiências. Várias coisas legais, assim. Então, no ano seguinte, ganhei em primeiro lugar como executivo de vendas para ir para a Turquia, mas aí veio a questão da pandemia. E aí não deu. Aí fomos pro Pantanal, eu e a Adriana, meus sobrinhos também. Legal. Passamos lá no Pantanal com o dinheiro da campanha, prêmio, né? do prêmio que eles nos reverteram. E foi legal, assim, bacana de começar a colher os frutos, né? Uma coisa tão distante, né? Você ir para outro país, referência, né? Quando a gente fala, Dubai, né? Então, foi espetacular a experiência que eu tive nesse momento. É surreal, né? E os mimos de Deus, né? O cuidado de Deus, né? Você se entregou, você se voltou para Ele. Ele te trouxe a completude, né? De trazer a paz. E quer queira ou quer não, eu acredito, e você pode dizer melhor do que eu, que o fato de você ter tido esse encontro com Deus te deu a paz e a tranquilidade para poder alcançar e acelerar todo esse processo num local novo, onde você estava meio ano atrasado, de certa forma, em relação aos seus pares, e ainda conseguiu, no final do ano, ter essa coroação, né? Que foi uma vitória, né? Demorou. Eu fui morar em Campo Grande em 2019, daí 2020 veio a pandemia, e 2021 foi quando eu tomei a decisão. 2020 ainda eu tomo a decisão do batismo, né? E as pessoas percebiam, né? Tipo, cara, o Teixeira tá diferente. Os meus colegas, os meus amigos, os meus familiares, a Adriana. E a Adriana não era batizada, né? Também, né? Então, assim, também foi... A gente teve um salavanco, né? Porque ela era católica, não praticante. E aí, quando eu começo a frequentar a igreja, começo a largar, tipo, os vícios que nós tínhamos, os lugares que a gente frequentava, a gente começa a ter esse salavanco, né? E eu começo, a primeira pessoa que eu vou lá realmente, né, discipular, vai a Adriana, e aí a gente vai fazer estudo, vai fazer o santuário, vai fazer profecia, vai fazer tudo que tinha de estudo bíblico ali, mas demorou 3 anos até ela tomar a decisão do batismo. Ela já frequentava, ia na igreja comigo, e as pessoas até tipo, não, mas a Adriana não é batizada? Não, ela não é batizada, né? E então ali começa a questão de discipulado, né? E hoje... graças a Deus, ela, há uns 2 anos aí aproximadamente, ela também tomou a decisão do batismo. E é uma parceiraça, né? É uma parceiraça, né? Adriana, eu digo que é um presente para nós aqui na Igreja Central, né? Assim como você, né? Mas quando ela se batizou, foi tão legal, né? Foi tão legal. Bacana. E aí eu fico olhando para isso, Teixeira, e pensando assim, tá? Um cara que sai lá do Pontal do Paraná, tem toda essa jornada aí pela frente, vai até Dubai, tem essas premiações... Hoje está num cargo bastante relevante, né? Porque ser gerente dentro de um contexto de sul do Brasil, né? De uma multinacional, você tem que ter provado por A mais B que você tem as competências necessárias, o know-how necessário para estar ali, né? E, lógico, ter as benesses para isso. Mas, olhando para tudo isso, dentro das possibilidades que a gente visualiza, como assim que você para tudo isso e decide ser líder de Caleb? Assim, né? É um momento... Eu nem sabia que eu poderia ter pego todas as minhas habilidades e colocar em prática. Depois que teve a oportunidade com a Missão Caleb, de eu ir trabalhar e ser voluntariado, eu não comecei como líder, né? Eu fui como participante. E quando eu fui como participante, eu falei, eu preciso de fazer... Sabe aquele incômodo que você tá trabalhando de novo, tá fazendo faculdade, e aí chegava o ano todo você, tipo, doando pouco, né? Tipo, para o próximo, e você, ok, você tá no contexto de trabalho, você tá pregando, falando sobre Deus, mas, sabe, missão mesmo era algo que me incomodava, assim, eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí surge a Missão Caleb, participo da Missão Caleb, eu e a Adriana, e aí a grande maioria, tipo, adolescente, né? Eu falei, cara, adolescente, a galera mais jovem do que a gente, eu e a Adriana já casados e tal. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu dei o voto de confiança, né? E passamos o sábado juntos, almoçamos, e à tarde... Nós, de fato, tivemos um treinamento de o que fazer para entrar dentro de uma casa e tal. E aí, nós saímos para visitar a primeira pessoa, né? Dentro do que a gente combinou de ir lá fazer uma visita aleatória dentro da nossa base de dados lá para oferecer estudo bíblico. E eu vou para visitar, a Adriana vai junto.
E assim, a primeira coisa, era um bairro carente. E a pessoa, eu imaginava que... Eu já fui na expectativa que ela ia me pedir, tipo, grana, ou, tipo, alimento, alguma coisa assim. E a primeira coisa que a gente se apresenta como Caleb, assim, nossa, vocês estão com a Bíblia aqui. Nossa, eu tenho um sonho de ter uma Bíblia. Eu tenho uma aqui, só que ela é muito pequena a letra. Eu queria ter uma letra maior porque eu não consigo mais enxergar. A primeira coisa que a pessoa me pediu foi uma Bíblia. E aí, eu naquela dúvida, né? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Será que é pra estar envolvido com missão mesmo, né? E é meio que... Mas ok, vou continuar. E ela pega e me larga o seguinte, olha, sem a gente oferecer... Se vocês vierem aqui estudar a Bíblia com a gente, eu consigo chamar os moradores aqui da rua e a gente vai estudar a Bíblia aqui em casa. E eu falei, mas como assim? Sem oferecer, sem nada? Então, eu provei isso, né? Primeiro, como participante, passou o período do Caleb, nós ficamos, foi mais meados de mais uns 2 meses dando estudo bíblico, e aquilo foi uma sementinha, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar, de fazer o estudo bíblico, e no ano seguinte, até então era o pastor Júnior, ele vai lá e me faz o desafio, Teixeira e Adriana, vocês topam liderar o Caleb? Eu falei, cara, liderar Caleb, trabalhando, fazendo um monte de coisa, já estava como executivo de vendas, casado, tarefas de casa. Eu falei, não, isso aqui não é para mim, entendeu? Só que eu estava em Vitória do Espírito Santo. E olha só como é que é as coisas, né? Eu estava em Vitória do Espírito Santo e cada cantinho que você ia, eu tinha uma igreja, 2 denominações diferentes. Uma na parte de baixo, uma na parte de cima. Na segunda-feira tendo culto, na terça-feira tinha culto, na quinta-feira tinha culto. E aí eu falei assim, ao invés de eu ter, tipo, me chamou a atenção, igual tem farmácia aqui, entendeu? Tinha muita igreja. E aí eu já tinha esse convite, e aí me veio assim, né, através do Espírito Santo, tipo, cara, mas assim, se essa galera tem tanta igreja e tá todo dia a gente indo pra igreja, é sinal que essa galera, independente, eles estão em busca de alguma resposta. Eles estão em busca de alguma coisa. E ali foi determinante. Eu falei, se toda essa galera aqui está em busca e à procura de uma resposta, está indo numa segunda, está indo numa terça-feira, eu vou dar esse crédito de participar aí, né, como líder de Caleb. E fui, né? Então, o primeiro ano foi 2024 como líder de Caleb. Foi uma experiência fantástica. E até então eu nunca tinha liderado um time tão grande. E aí tem uma baita de uma dica que é voluntariado. E às vezes as pessoas que nascem, né, estão na igreja, nem percebem os talentos que eles estão se desenvolvendo, né? O momento que ele vai lá passar um estudo bíblico, o momento que ele vai lá passar uma lição, um planejamento que ele tem que fazer um acampamento. Cara, tudo isso aí é coisa que você faz no seu trabalho, no dia a dia, entendeu? E aí eu tenho a oportunidade de liderar um time maior do que de 100 pessoas, só que sabe que eu liderando o Caleb no ano de 2024, foi uma experiência fantástica. O pastor Júnior junto comigo, assim, também apoiando demais. Mas eu tinha uma percepção que Deus estava me preparando para alguma coisa maior. Eu tinha isso, assim. Tipo, vai. E as coisas iam acontecendo, assim. Eu falei assim, Deus tá me preparando para uma coisa maior. E dito e feito. Vou lá para o Caleb, lidero, né, mais de 100 pessoas, trabalhamos, experiência bacana, gestão, porque daí, não é assim, não é bagunçado. Não é simples, cara, né? você tem que ter recurso, você tem que planejar o horário, você tem que... É uma doideira. Todo um planejamento. Isso é gestão, gente. Isso é liderança. Isso é responsabilidade. E aí, quando, passado-se, acho que uns 6, 7 meses que eu tinha participado na Missão Caleb, me surge uma vaga para gerente comercial. Então, quando eles me perguntaram se eu já tinha liderado pessoas, eu já tinha liderado times menores, né? Mas eu tive a oportunidade de falar sobre o voluntariado, sobre o trabalho que eu fazia, que eu liderei mais de 100 pessoas, e, cara, isso me ajudou também, entendeu? Então, me senti também, hoje eu lidero um time próximo a 100 pessoas, né? Então, hoje no meu trabalho... Olha o cuidado. E assim, você vê, até os números são meio parecidos, né? Tipo, 100. Sensacional. Parece que nada Sabe, nada é por acaso, a verdade dos fatos, né? E uma coisa interessante, Tex, que você citou, é assim, eu quero dizer para você, olhando para você, jovem,
Entenda que a igreja, ela te abre um leque de opções e oportunidades para você se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional, porque se você se permitir ser treinável, você vai sair à frente, vai ou não vai? Muito. Vai sair à total. frente de muitas pessoas que estão aí no mercado de trabalho. E se você tivesse falado não, entende? Possivelmente eu não teria tido a oportunidade de porque na prática eu pude falar de um case. Uhum. Cara, Foi um case. Planejamento, recurso, E de muito administrar. sucesso. E de gente que não recebe, né? Isso que é doido. Voluntários, o que é E pior. na igreja é o seguinte, né? Você quer aprender sobre mídia? Você pode trabalhar na equipe de mídia. Exato. Quer falar sobre rede social? Cara, vai lá no Instagram. Muita trabalha... gente pergunta pra nós assim, nossa, mas como que vocês conseguiram desenvolver toda essa parte, né, de oratória, de falar? Porque assim, eu tô conversando aqui com você, mas se alguém falar assim, não, você vai precisar falar agora para 1.000 pessoas lá não sei aonde. A gente vai lá e fala para 1.000 pessoas não sei aonde. Mas de onde veio isso? Veio da carta missionária, da lição da escola sabatina, né, dos sermonetes lá da Voz do Juvenil, que a gente, né, derrubava o microfone e fazia o sermão, né, pegando parte, misturando com... Mas foi assim que a gente foi construindo. Então, hoje as pessoas falam, mas eu vou fazer o que na igreja? Não quero responsabilidade. Mas sabe, né? que a lição da escola sabatina, eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de fazer a lição da escola sabatina, é como se fosse para eu afiar o facão, sabe? Porque hoje, né, eu lidero um time e às vezes muito da comunicação ela é muito online, né? Então nós temos reuniões e a gente tem que participar e tal. Mas eu amo. Eu acho que uma das maiores dificuldades é a parte da comunicação, mas eu gosto, porque é ali a hora que eu coloco em prática, sabe? Tipo, de novo, o planejamento, estudar, ter um storytelling, né? De um começo, meio e fim, conseguir impactar as pessoas. E agora, né? Recentemente nós estávamos trabalhando no acampamento, né? E eu tinha uma palavra muito forte, assim, né? Porque, vamos ser sinceros, né? Administrar toda essa questão de missão, você trabalhando, você fazendo as coisas, mas é cansativo. Mas eu tinha uma questão assim, não é por você, entendeu? É pelos outros. É pelos jovens. Não é por você, é pelos jovens, é pelos outros. E eu repliquei isso, né? Então, a Adriana também, no primeiro ano de liderança dela, né? Ela, meu Deus do céu, tal, aquela loucura toda. Eu falei, calma, não é por você. Não foca em você, foca nos outros, entendeu? Foca no próximo. Não, muita gente chegou... Gente, é assim, ó, vocês podiam estar num resort, passando esse feriado prolongado, descansando. Que doideira foi essa de se meter a levantar um acampamento, a estar lá, né? Administrando as faltas. Pagar Pra trabalhar. Ficar sem dormir, porque tinha que colocar a molecada lá toda dormindo e ficar monitorando. Eu fiz um cálculo, eu dormi mais ou menos, em média, 3 horas por noite. Loucura. Mas assim, de novo, é sobre afiar o facão. Por quê? Lembra lá atrás, é como que você consegue pegar a tua experiência, né? Nesse acampamento, eu tive a oportunidade de trabalhar numa cantina. Foi o Boteco E era do Tex, era o gente? atendimento. Boteco crente, tá? E foi muito legal. E aí eu já tinha experiência no Expertise. atendimento. Eu já tinha começado lá atrás, na base, como garçom, entendeu? Então, assim, mesmo hoje, como gerente, eu não nasci em berço de ouro. Então, assim, cara, eu vim da base. Se eu tenho que tirar, colocar um chinelo no pé, um tênis mais baixo, e ir lá, servir, tipo, pra mim tá tudo bem, porque eu amo fazer isso, eu gosto. No final do dia, eu gosto de estar junto com as pessoas, eu gosto de servir, né? Então, e aí eu lembro que o primeiro Caleb, né, que eu pego ali pra liderar, era o tema, né? Servir era o plano A, né? Então, tem essa questão, eu gosto de estar servindo as pessoas, eu gosto das pessoas sentirem Você bem, falando, né? eu lembro que a gente estava no treinamento e naquele ano nós tínhamos tido 33 inscritos. E nós fomos para esse treinamento e lá no mural a gente tinha que pôr a nossa meta, né? Aí eu lembro que eu falei com o Tex, vamos 50, né? Aí eu pensava, nossa, 50, gente. 50. Muita gente, né? Já foi difícil levar 33, como é que a gente leva 50? Mas a gente foi lá no negócio e escrevemos que a gente ia levar 50. E de fato, a gente passou um pouco, né? Foi. Primeiro, né? Não, na Primeiro. igreja, só na nossa igreja foram 78 pessoas. Fora,
né? A outra igreja que participou conosco, Verdade. daí totalizou mais de 100 pessoas, né? E nesse foi a mesma coisa, né? E daí? Vamos pro 100, né? E a gente já... Cento e quanto? Deu 120. 120 pessoas, gente. Então, e pra voluntários. É isso que eu falo. Acho que vale a pena explicar. Talvez nem todo mundo é cristão, né? Mas assim, o que é a Missão Caleb, né? A O que é a Missão Caleb? Cara, é o jovem doido que ele tira um período de férias, que ele podia... Aqui em Maringá faz mais de 40 graus, dependendo do dia. O cara, ele se dispõe a ir lá debaixo do sol. A usar uma camisa laranja. Laranja, que ele vai usar, às vezes, do período da tarde, só vai tirar à noite e amanhã. E quando ele chega à noite, ele tem que lavar pra usar no outro dia de novo. Porque é só uma camiseta pra cada um por 15 ótimo, dias, né? E tá ótimo, porque tem lugar que você tem que comprar a camiseta. É verdade. Tá lindo, né? Aqui tá lindo. E ele tira o jovem, né, um adolescente ali acima de 16 anos, esse é o ideal, né, porque a gente precisa da galera que já tem uma autorresponsabilidade, consiga se cuidar. E a gente vai falar sobre o amor de Cristo, a gente vai levar esperança para outras pessoas. Nas férias no topo, né? Exatamente. Ele vai pegar ali durante, normalmente, uma janela de 15 dias. 15 dias. Aonde ele vai sair de frente do seu celular. Ele vai sair do ar-condicionado. E ele vai se juntar com outros, sei lá, 120 jovens doidos. Loucos, né? Loucos de trabalhar. Pra tomar tubaína de framboesa. Comer pão com salsicha. E pipoca. Pipoca. Mas isso é engrandecedor, né? E como que isso também, né? Eu acho que a missão para também líder jovem, no geral, né? Como que ela vai... É importante ter a missão no início do ano, porque ela determina muito de como que vai ser o andar da carruagem ao longo do ano. Por quê? Esse é um momento que nós tínhamos mais de 100 pessoas diariamente, durante 15 dias, convivendo. Então, não tem jeito, você vai criar relações e ao longo do ano, não adianta. Eu acho que... Você vê, a galera que foi no Caleb... Foi a galera que foi no acampamento. Foi no acampamento, que é a galera que sempre tá... É isso. E sabe o que eu achei mais louco, Tex? É que tinha alguns jovenzinhos que estavam assim, bem perdidinhos. E daí nós fizemos a primeira missão Caleb, eles participaram da segunda, participaram da terceira. E, cara, esse mês, que é o mês do Jovem Adventista, porque dia 15 é o Dia Mundial do Jovem Adventista, tem menino que vai pregar, cara. Quantos talentos. Cantar. As lições que eles passaram no acampamento. Isso me fez pensar assim, que valeu a pena. Quando você percebe isso, quando você vê isso na prática, eles se entregando de fato, tendo um encontro com Cristo, não faz tudo valer a pena? Todo esforço, todo cansaço? Sim, e agora, né? Quais são os próximos passos? Né? Agora, o desejo no meu coração é discipular, né, um futuro líder de Caleb. Então, quero pegar pela mão, nós vamos fazer junto o próximo Caleb. Então, já tenho algumas pessoas mapeadas aqui na minha mente, porque eu fui muito, né, para o ano de 2025, tentando montar uma equipe mista. E, de novo, né, como que você consegue discipular, né? Então, colocamos alguns estagiários ali, né? Formamos uma equipe de liderança, um cara que era responsável pela mídia, uma pessoa que era responsável pelo louvor, uma pessoa que era responsável pela cozinha. Gente, você não tem noção, é como se fosse uma empresa. É uma empresa, de fato. É uma empresa, de fato. Todo ali, né? Toda a estrutura, toda essa questão ali. Então, para 2026 aí, o meu plano é que participo da missão Caleb de novo, mas de novo agora um pouquinho mais enfático ali de discipular, que é isso, né? Tem a galera nova aí, tem pessoas... Sangue novo, né? Sangue novo e talentos espetaculares. E galera que quer, né? Que bacana. É isso que é o mais legal, né? Olha, eu fico muito feliz. Eu acho também. que esse podcast aqui foi uma benção. Muito bacana, porque é um conjunto, assim, e eu até destaco algumas coisas, assim, que me chamaram muito a atenção, que é o fato de você ser proativo, entrar em movimento, né? Não se conformar com a realidade de onde você veio, né? Além disso, sempre olhar assim, cara, a minha origem não determina o meu destino. Então, isso é muito importante. Talvez você que está aqui, você está se perguntando, cara, você não sabe onde eu tô, você não sabe onde eu moro, você não sabe quem são meus pais, você não sabe que talvez eu não tenha paz, você não sabe se eu tô na rua. Mas olha, a tua origem não determina o teu destino. Não. Se você entra em movimento, se você adota referenciais, se você tem a iniciativa de buscar
mesmo sem ter grana. Ó, ele pagou a matrícula fazendo vaquinha, gente. Quanto esforço você já fez por um sonho que você tinha? Né? Essa questão de verbalizar os sonhos, isso é muito importante, porque não tem vento bom para embarcação que não sabe para onde vai. Chegar? Então, eu sei que é um jargão, mas é tão real isso, porque a maioria das pessoas não sai do lugar porque não sabe para onde quer ir. Não tem um sonho, não tem um propósito, não tem aonde que ele quer chegar. E essa questão do relacionamento com Deus, esse encontro especial que você teve, né? Mesmo a sua esposa não se batizando, você foi lá e se batizou. Você ainda teve iniciativa de envolver ela dentro da sua verdade. E fez toda a diferença, né? E eu estava lá no dia que vocês dois chegaram. Eu lembro que eu estava ajudando o líder de Caleb na época. Arrumei a mesa para o almoço, senti falta de um detalhe ali na mesinha que não tinha nem um enfeitinho. E eu falei, nossa, eu queria tanto pôr um vasinho aqui. É verdade. Dali a pouco os dois sumiram. Eu falei, ixi, já desistiram no primeiro. Aí daqui a pouco eles estão voltando com os vasinhos. Aí a gente conseguiu enfeitar as mesinhas. Não sei se você lembra disso. Lembro. Mas ali eu já percebi, olha, estou diante de alguém diferenciado que vai fazer muito por isso aqui, né? Virei profeta. E uma outra coisa que eu fiquei assim impactado é as lutas, as dificuldades que você passa ao longo da sua história vai moldando o seu caráter para onde você quer chegar. Então a resiliência fez toda a diferença na sua vida, seja na vida profissional e também na vida de relacionamento com Deus, né? E assim, ó, Taylor e Paty, né? Hoje tem empresários ou professores ou acadêmicos, né? Você não subestime as tuas habilidades, entendeu? Os seus talentos. Só vai. Só vai. Movimento. Se coloca à disposição, porque você tem muito a compartilhar com as demais pessoas. É um talento de uma música que você sabe cantar ou tocar um instrumento ou algum talento específico. Agora mesmo, no Caleb, nós estávamos lá com um baita gargalo para conseguir editar vídeo, para conseguir postar na mídia social e tal. Quem aqui edita vídeo? O moleque levantou a mão lá, foi super... Legal, né? Teve um alcance nas redes sociais com o Caleb desse ano, com Absurdo, mais de 120 mil pessoas. É muita gente, Olha cara. o tamanho da proporção disso. Cara, assim, você acha que eu imaginava que nós teríamos mais de 120 mil de alcance ali? Olhando o que a gente está fazendo. Você tá entendendo? Não. É muito doido isso. Então, assim, Teixeira, não, eu tava ali, você tem a questão, né, sou o cano enferrujado lá, entendeu? Então, assim, poxa, eu tava ali só para servir, para ajudar. O maestro, na verdade, maestro Tex, né? É verdade. Faz isso, faz aquilo, organiza, faz, isso é muito legal. E assim, ó, Paty e Taylor, vocês, né, vocês carregam isso, né? O conhecimento, ele não para, né? Então, busquem mentoria, né? Quando eu, recentemente, tem 5 meses, né, que eu assumo essa função de gerente comercial, a primeira coisa que eu vou buscar é uma mentoria, de fato. Né? Então, fui buscar uma mentoria, tive essa proximidade, por mais que eu já tinha feito uma faculdade, 2 pós-graduação, tinha buscado conhecimento, mas chega momentos, e eu lembro que quando eu mudei de função, eu perguntei para uma diretora, o Bambambam lá de uma divisão de negócios, e eu falei, né, para ela, falei assim, fulana, o que você me daria de dica, né, para você lá de 10 anos atrás, que também estava começando como gerente? Ela falou assim, acho que uma das maiores dificuldades é você confiar em você mesmo, entendeu? E eu não entendi muito isso. E como né, tem aquela síndrome do impostor, né? Quando você às vezes vai para um novo desafio, você fica naquela, tipo, será que eu consigo? Será que, não sei se vai, não vai? E quando eu fui fazer a mentoria, me deu muito mais confiança e clareza de novo, né? Tipo, não, pera, ninguém me colocou aqui. Cara, eu conquistei esse espaço. Eu tive que... Olha os pedágios que eu tive que pagar. Olha, tipo, Quanta salsicha eu tive que comer. Sim, tipo, eu tenho o meu aliado aqui, eu tenho Jesus, eu tenho Deus, eu tenho a minha esposa, eu tenho, entendeu? Tipo, cara, tem tudo isso daqui. Eu não tô aqui por acaso, entendeu? Então, assim, a questão do conhecimento é fantástico. Não tenho grana para fazer mentoria. Inteligência artificial, depois eu falei, cara, gastei uma babada e foi ótimo. Não tenho o que reclamar. Mas depois sobre algumas áreas de aprendizagem, eu fui a respeito da inteligência artificial. Cara, até mentoria tu faz para dentro da inteligência artificial.
Você pode colocar lá, tô começando como gerente comercial, tem uma equipe de tantos aqui e tal, são promotores, assim, 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 assado, tô com uma situação assim, como que eu posso fazer nesse meu início de carreira? Vai vir todo detalhado, vai fazer o script, vai seguir, vai fazer. A verdade Entendeu? dos fatos é que os grandes jogadores, grandes empresários, os caras que estão aí na crista da onda, todos, sem exceção, têm um mentor. O mentor ele faz toda a diferença na vida e na carreira de um profissional de sucesso. Você falou sobre empreendedor, né? E aí é um podcast de empreendedorismo, E aí? de carreira, mas tem muito a ver com os próximos passos, né? Vocês viram que ao longo das trajetórias eu gosto, né, desse desafio. Eu gosto, às vezes, de zerar, né, o desafio. E eu entendo que o meu tempo no mundo corporativo... de novo, né? Vocês viram eu falando sobre tempo, né? Quanto tempo que eu... para cada passo, cada movimentação. E eu já tenho esse tempo, né, determinado. Então, eu venho construindo. Eu já sei o quanto custa para eu começar a empreender. E eu já venho trabalhando para isso. Com o mínimo recurso possível. Já estou validando durante um domingo. Trabalhando... tentando fazer essa transição. Mas nada para agora. É uma coisa de médio... longo prazo, entendeu? De validação. Porque o que eu tenho de segurança hoje, eu amo o meu trabalho, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo, mas eu também me sinto muito vivo e útil quando eu estou nesse novo desafio de empreender, né? Então, eu estou iniciando nessa trajetória, mas por que não despertar, né, de empreender? É justamente essa questão, tipo, de... querer ir mais longe, de poder construir de novo, tipo, a história, de ir para um desafio, de, tipo, o não que você ganha. Tipo, cara, que legal, né? Tipo, ruim, né? Você sai meio cabisbaixo, mas de novo você fala, vou lá, vou tentar buscar o sim, né? Vou tentar negociar, vou tentar fechar um contrato novo, vou tentar fazer alguma coisa diferente. E isso me motiva demais, assim, né? Os meus sócios, eles falam, né? Mas, Teixeira, é impressionante, você sempre tá sorrindo, você toma um não lá. E eu não sei, eu tinha até problema na escola com isso, né? Porque às vezes eu tava lá estudando no final da sala de aula, eu sempre com essa cara de uma lagartixa aqui sorrindo aqui toda hora, o momento, e a professora ficava brava achando que eu tava dando risada dela, né? Então, acho que essa questão do carisma também ajuda, né? Toda a diferença. Conquistar as pessoas, mas o próximo passo aí de um médio e longo prazo é dar sequência nessa questão de empreendedorismo. Mas eu percebo, Tex, em toda a sua nossa conversa, na sua trajetória, que de fato você é um empreendedor. Mesmo não sendo a sua empresa, mas essa visão que você tem de, cara, eu vou fazer o melhor porque são pessoas que eu tenho que gerir, que eu tenho que liderar. Cara, isso é empreendedorismo. E a beleza de você empreender aonde você está, seja no seu negócio ou seja na empresa onde você está trabalhando, porque isso vai fazer a diferença de você ter sucesso na sua e alavancar a sua carreira ou não. Uma das principais habilidades hoje que eu gostaria de enaltecer é a questão do dor de dono. Independente se você não está empreendendo, né? Mas hoje no mundo corporativo nós falamos sobre isso. Por quê? As empresas eu trabalho na área comercial. Então vai ter, eu como executivo de vendas, tinha situações. Às vezes você vendia, tinha um problema na logística. Tinha um problema com crédito. E às vezes os clientes, mas a tua empresa, a área de crédito é não sei o quê. E a empresa, a área de logística é não sei o quê. E eu tinha duas escolhas, né? Reclamar junto com o cliente e falar, não, realmente a empresa X lá tem um problema com logística, a empresa aqui, a área tem um problema com crédito. Ou não, você toma a decisão e fala o seguinte, cara, eu sou a empresa. Peraí, foca em mim, entendeu? Deixa que eu resolvo para você. Tá com problema no crédito? Foca em mim. Cara, não se preocupa com isso. Isso gera uma confiança ao longo do tempo que todos os meus clientes, eu estou na área comercial como executivo nos últimos 6 anos mais aproximadamente aí. Meus clientes me mandavam pedido, a planilha de pedido em branco. Teixeira, monta aí o que você precisa, o que você precisa, porque toda a gestão, o planejamento, a confiança, essa questão do dor de dono, cara, você tem aí 10, 20, 50 fornecedores, deixa que do meu negócio, Cuido eu.
Uau. Entendeu? E aí, toda essa gestão de planejamento, de cuidado, dias de estoque, margem do cliente, entender lá na ponta, né? Aquela relação do ganha-ganha. Tipo, meu, eu sabia, inclusive para colocar promoção. Falar, ó, coloca tanto aqui ó, de investimento, você vai reduzir a tua margem mínima é essa daqui, ó, que, ó, vou te entregar, não, ó, aumenta esse preço desse daqui, ó, você tá perdendo dinheiro, entendeu? Então, toda essa gestão do negócio. E aí cuidado, você vai ganhando né? uma credibilidade muito grande, sabe? Então, essa questão aí de uma característica como dor de dono, vocês já são donos, né, do próprio negócio, é algo muito em alta e são poucos que tem também dentro do mundo corporativo. Então, fica a dica aí. É verdade. Paty do céu, que podcast fantástico. Foi sensacional, Que gente. episódio Eu tô fantástico. muito feliz. Eu também. Porque eu tenho certeza que a tua história, Teixeira, vai contribuir muito com pessoas que, de repente, estão nesse ponto, né? De dúvida, de incertezas, de estar perdido e talvez de nem ter uma referência em quem se pautar para poder dar próximos passos, né? Então, com certeza, foi um ganho muito grande, né? É isso aí, mas você sabe que os nossos convidados, eles nunca saem de mão abanando. Não sei se você sabia disso. Olha, para mim aqui é uma novidade. Mas, então vamos fazer o que nós temos que fazer, né? O nosso patrocinador e promove. Vista a Sua Verdade, mandou um presente para você e com uma mensagenzinha. E é seu. Parabéns. Muito obrigado. Gratidão. Paty. Obrigado, Taylor. Espero que você goste. Posso abrir? Deve. Esse é um presente da Ipromove. E olha só como a gente conhece, sabe que você né? gosta de uma pretinha Básica, né? Você sabe, né? Por conta do pretinho, né? Tem que perder uns quilinhos, né? Camisetinha preta, mas nem isso tá fazendo mais. Ah, e aqui tem uma questão, tá? Sobre segurar bandejas, né? Acho que a vida, ela nunca é linear, né? E tem momentos que você deixa algumas bandejinhas cair, mas é hora de você ir lá buscar, né? Eu acho que é sobre isso, né? Ó, então, tá aqui a camiseta, linda. Gostou? Cheira ela. Cheirinho daí promove. A Adriana ama, cheira também, sempre perfuminho. Muito, muito obrigado, viu? Ô, Tex, e quem quiser te conhecer melhor, te seguir nas redes sociais, onde que encontra você aí? E o cupom, não vai falar do cupom, minha filha? Ah, é verdade. Será Olha que eu só. falo do cupom? Fala primeiro do cupom, minha filha. Eu sei, você vê assim as pessoas ganhando presente aqui, já logo dá uma dorzinha de cotovelo, né? Mas não fique triste. Não fique triste. Se você não tá ganhando o presente, se você ainda não tá aqui participando desse podcast, porque eu tenho certeza que um dia alguém que tá aí vai vir para cá. Com certeza. Você pode entrar no nosso site e usar o cupom Pode Ir 10. É isso aí. Mesmo, 10% de desconto em tudo aquilo que você Todo o escolher. site, né? Então, olha, não fique triste, Tex ganhou presente, mas você também. Pra Adriana dá também? Opa, esses 10%? pra Então, Todos que estão assistindo, pode ir 10. Muito bem. Taylor, a gente precisa saber o Instagram. Se as pessoas quiserem te acompanhar, conhecer um pouco mais do Teixeira, Metusael Teixeira, né? Exatamente. Então, vai lá, né? O mais difícil, talvez, é o nome, o Metusael, mas é o mais fácil também pra mim Pra encontrar, porque né? só tem eu Só aí, tem o né? Metusael. Só tem o Metusael.teixeira. a rede Metusael social- com Z, né? Metusael com Z, tá? Então, até o nome, né? O significado do nome Metusael é homem de Deus. Uau! Tá louco, viu? E aí a Adriana, ela complementa assim, da descendência perversa de Caim, porque ele veio porque vem lá em Gênesis 4, 5, vai falando, né? Tipo, filho não sei o quê, vai lá, Metusael. Aí eu fui entender, né, qual que era o significado, homem de Deus. E aí vem lá, né, descendência perversa de Caim. Sempre complemento. Que maldade essa Adriana, né? Mas então é Metusael.teixeira Metusael.teixeira. ou Metusael Teixeira. A rede social que eu mais utilizo é o LinkedIn, né? Então, que é de que legal. trabalho. Não uso muito o Instagram, o Facebook, mais consumo o Instagram, consumo conteúdo. Eu acho que aqui também um ponto de desenvolvimento é importante. A questão do network. Percebo que é algo que eu preciso fomentar também, mas a principal vitrine... Hoje eu acabo utilizando mesmo o LinkedIn e fica a dica, né, para quem está aí na carreira profissional. É uma plataforma que é onde você está falando e está vendo conteúdo sobre empresas Olha e que sobre legal. profissional. Então, Então, fica a dica, galera. Né? recrutadores, é ali que as coisas acontecem. Então, vai para o LinkedIn, deixa o teu currículo lá atualizado. Então, um pouco dessa história que eu contei aqui para vocês, tá lá mapeado, todo, né? Que legal.
Bacana. Muito legal. Então, olha, não se esqueça então de seguir o Pode Ir no YouTube, aqui onde você está. Se você não segue a gente ainda, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Seja um canal de bênção compartilhando esse episódio que está fantástico. E também no Instagram é @ipromoveacademy, porque de fato a iPromove é uma academia de ensino e de negócios, né, Patrícia? Então, @ipromoveacademy para acompanhar todos os nossos conteúdos. Muito bem, gente. Chegamos ao final de mais um episódio aqui do Pode Ir, para você realmente ir com propósito e justamente construir uma carreira tão sólida quanto essa, ou quiçá você empreender, ter seu próprio negócio e deixar todo esse legado aí para que as pessoas também se inspirem em você. A gente se vê no próximo episódio. Fiquem com Deus e até lá. Até lá, pessoal. Tex, gratidão por você ter vindo aqui. Foi muito legal o nosso episódio. Muito obrigado, Paty. Obrigado, Taylor. E para os próximos convidados, se tiver com medo, pode vir, porque é um ambiente super tranquilo. Vai conversando. Nós estamos aqui, sei lá, acho que mais de praticamente 1h30 para mais aí, possivelmente. Poderia ficar mais, né? Não, e isso aqui vai, Tem você bem assunto percebe. até? Exatamente. Mas muito obrigado e sucesso aí nesse novo desafio de vocês, tá? Amém. Valeu, galera. Beijo no coração e até o próximo episódio.